Então a gente está de volta com o Papo nas Estrelas. Na semana passada nós assistimos o episódio piloto que foi negado de Star Trek. Nessa semana a gente vai assistir o segundo piloto, que é Where No Man Has Gone Before. Esse piloto já sem aquelas pessoas estranhas no nosso Enterprise. E é isso aí. Então, Papo nas Estrelas. Bom, como a gente pode perceber, o elenco mudou pra caramba. Mas só teve um que continua lá. Todo mundo mudou, né? Nosso querido amigo Spock. Esse grande Spock. Vida longa. Não sei fazer. Esse é o batismo tracker, né? Quando conseguir fazer assim, vira um tracker. Não, mas eu não vou conseguir nunca fazer. Então nunca será uma tracker. Não, eu sou uma tracker. A gente arruma uma luvinha que ela só coloca assim. Melhor. Então, Durex, a gente pega uns Durex. Gabaritos. Durex. Mas o Spock foi o único que ficou, né? E mesmo assim ficou mudado, né? Quase um outro personagem já, né? Ele já é muito mais lógico, muito mais frio, Mais seco. mais racional. E mesmo assim é o primeiro a sacar as armas, né? super cauteloso, mas na hora que... Opa, pera aí, dá uma arma. Mas eu acho que nesse ponto é a coisa mais lógica a se fazer. Exato. Então nada mais justo do que o cara mais lógico da equipe falar. Não, Eu acho ótimo como ele vai se armando, né? Tá tudo normal, ó, a gente tem que matar ele. Na próxima cena ele já tá com uma arma do lado. Super esperto. Caramba, de fato. Mas a gente começou a falar, e por que o Spock tá armado, né? Não, nem Vamos começar do Spock, começo. esse- Bom, o episódio começa bem parecido com o outro piloto, né? Eles estavam andando felizes da vida pelo espaço, pelo final da galáxia, né, Bodo, assim? Pelo final da galáxia. E eles recebem um sinal de socorro de uma nave terrestre que é a Valiant. SS Valiant. Que sumiu há 200 anos. 200 anos. 200 mais tempo do que a outra. A outra era só de 18 anos, né? A Columbia. Colômbia. E eles encontraram o que era aquilo? Um fragmento de satélite? Um gravador? Era uma coisa assim? era gravador, tipo né? um buoy, Antigo. né? Assim, como é que chama? Uma boia, né? Não, Espacial. era tipo uma caixa preta. É uma caixa preta, uma boia espacial que fica ali dizendo, olha, a nave fudeu. Era caixa Até preta. suspeitaram tipo uma caixa que preta. havia sido ejetado, né? E aí o Spock ainda fala, não é que a nave foi destruída, ela tá toda Olha, tá tudo queimada, queimado, tal, chamou os caras. tudo, Ele fala, essa nave foi destruída. Uhum. E... Uma coisa que eu não saquei muito bem foi que ele tava... mas acho que isso é depois, né? O que eu acho legal, assim, antes disso, como que eles recebem, como que o Kirk fica sabendo que eles captaram essa mensagem, né? Ele tava jogando xadrez, Com o Spock. xadrez 3D. Essa é a verdade. primeira aparição do xadrez 3D do Star Trek que, obviamente, a internet criou regras, a gente consegue jogar xadrez 3D hoje. Existem regras e, cara, são legais, diga-se de passagem, é legal de jogar. Acho que é o assunto pro próximo episódio, inclusive. Né? Regras de xadrez 3D. O spin-off da Um série. spin-off, cara. Por que não? E ele tá jogando xadrez com o Spock. E ele tá vendo lá a merda acontecer no visor dele. O Spock tá falando, eu vou ganhar de você em 2, 3 movimentos, sei lá o quê. O que tá muito cool assim. Ele não tá tão preocupado com o jogo assim. Certo de si, ele vai lá e faz um movimento que pro Spock é totalmente ilógico e ganha o jogo, né? Já é uma disparidade enorme do Pike, né? O Pike era um capitão cheio de dúvidas, um capitão... Ele era mais emocional, capitão, né? Não que eu queira que não seja emocional, mas o Pike tinha dúvidas se ele queria estar ali, o Pike ele não Ele era sabia mais se ele humano, queria né? ser responsável pela vida de 200 e tantas pessoas e tal. É um capitão que tinha acabado de tomar um couro lá em não sei que planeta, agora esqueci. Então era um capitão que perdeu membros da tripulação, era um capitão... 206 membros. Ele tava chocado. 206 assim. membros era o que tinha na Era nave. o que tinha na nave. Ele perdeu, acho que 7 membros, né? Uma coisa assim. Inclusive a Yeoman dele, né? A ordenança, né? Então ele era um cara que tava mexido ali, né? O emocional dele tava mexido. Kirk não. Kirk é o... Sei o que eu tô fazendo, eu sou o capitão, eu sou frio, eu Sou o xerife desse eu sou lugar. o cara, né? É um cara certo de si, né? Ele não tem dúvida do que ele tem que fazer. Ele passa uma seriedade, né? Uma segurança, Sim, né? sim, eu sou sim. o acho que ele capitão desse negócio. Eu acho que o Seguro, Pike sim. ele é mais sério. Eu achei o Pike bem mais sério do que o
o Kirk. O Kirk tava lá jogando xadrez, dando risada. Vou ganhar de você na próxima jogada, eu vou te dar um checkmate. Então ele tava mais... Eu não sei, o outro ele era mais um capitão de barco mesmo, sabe? Aquele... Eu acho que é mais maduro. Sim. Das contas. Ok, Sim. pode ser. O Pike? Pike, mais consciente Pode ser. do que o que ele faz, o como afeta as pessoas ao redor. Isso, E talvez por isso seja que ele tem mais dúvidas do que... Talvez Mas- seja exatamente isso que Pode ser sim. me aparentou. O Pike tava. A primeira coisa que ele fez foi chamar o médico de canto, veio conversar com ele, botou as dúvidas dele na mesa, o médico receitou um martini quente pra ele. Eu acho o Kirk, ele é mais action hero, assim, né? Ele é um aventureiro, ele tá ali no limite da galáxia ali, tô aqui indo aonde nenhum homem jamais esteve, cara. E tô adorando isso. É um bonanza nas É, estrelas diferente mesmo, né, do cara? Pike, né? Que tava cheio. Diferente Nossa, do eu quero Pike que tava voltar, no quero ir limite. pra minha cidade, enfim. O Pike tava no limite dele, né? Ele tava, puta, não quero mais isso, cara. Um monte de gente morreu e De tal, certa não é pra mim. forma, dá um gancho assim pro segundo piloto, né? Sim. Porque mostra que ele realmente não quer mais estar lá e não vai mais. E não vai, Não e vai, não vai. acabou. Chega, pra Não mim, vai, o já Pike era. em algum ponto abandonou, mas... Por que ele abandonou? Por mais que A gente tenha volta nisso passado alguns depois. anos. Por mais que tenha passado alguns anos. Foi quantos anos, velho? 14, 18? Foram 13 anos que 13, que o 14 não, Spock 13. serviu pro Pike, como o Pike sendo capitão da Enterprise. Ele ficou 13 anos. Ele ficou 13 anos e agora E a- entre o Pike e o Kirk a gente não sabe o Não que sabe aconteceu. quantos anos exatamente, mas não sou, acho que, se bem me lembro, quando o Pike saiu, o Kirk assumiu a nave logo em seguida. Que eu saiba é isso. Vocês Tá? Não teve... Não, eu acho que nem é comentado isso na série, se não me engano. Eu acho que não. é meio senso comum, assim. Logo que o Pike saiu, entrou o Kirk, porque a gente não ficou sabendo de outro capitão. Então, ok, quando um acaba, o outro entra. Foi Tá? sucessor do... E uma coisa que é bacana, eu até anotei aqui, o roteirista desse episódio, deixa eu achar o nome dele aqui pra gente não... Ele é um roteirista que ele era conhecido por fazer western. Ele era um roteirista de western. Tanto que foi considerado, esse piloto, ele foi considerado um Space Western. Foi o que o Roddenberry vendeu, na verdade. Ele vendeu um western Mas nas pra quem? estrelas, né? Pra própria Lucille Ball mesmo? Pro estúdio, né? O Desilu lá. Tá legal que eu anotei o negócio, agora eu não tô achando, mas enfim, Ok. tá aqui em algum lugar. Daqui a pouco eu acho, cara. E... Gostei do caderno do Romero Brito. Samuel Peoples. Samuel Peoples. Que ele era... Assim, ele era um fã de Lovecraft, o cara. Ele era fã de terror, de sci-fi, só que escrevia western. Putz, que legal, cara. Então aí chamaram o cara. Então, tipo, ele foi o cara pra fazer o novo piloto do Star Trek, né? Você imagina um Lovecraftiano mexendo com Mas é muito Star Lovecraft. Trek. É muito Lovecraft, né? Ó, a gente tá no espaço, a gente vai chegar num lugar que ninguém nunca passou dessa barreira. A gente cruza essa barreira Aham. e dá merda. Cara, é um negócio interessante porque eu não vou entrar na questão do Lovecraft, mas é engraçado que todo mundo só conhece o Lovecraft como um escritor de terror e só lembra do Chamado de Cthulhu. Horror cósmico, né? Mas ele mas ele tinha o que ele mais conhecido, o que ele mais fez foi aquele terror cósmico mesmo. Algo que veio do espaço, o mistério que veio das profundezas das estrelas e tudo mais. Sim. Então é interessante saber que um cara desse tomou as rédeas do Porque né? Porque assim, pô, a gente tá indo num lugar que a gente não sabe o que tem lá do outro lado, né? E... o medo do desconhecido. O medo. A gente, qualquer coisa que... Meu, não sei o que tem ali, vamos lá ver. E o Kirk é o primeiro cara. Galera, a gente tá saindo da galáxia. Fala com o peito cheio, né? Estamos saindo da galáxia. Vamos lá, porque é Yuhu, né? Ele fala várias vezes que estamos do lado de fora da galáxia. Teve um momento ali, um pouquinho antes até, voltando. Como é que é o nome daquela mocinha que apareceu, aquela loirinha mais bonitinha? Aí o Kirk erra o nome, né? Erra o nome. Por que ele erra o nome dela? Pelo visto é uma coisa recorrente, né? É que a Yeoman é um... sempre erra o nome dessa Da pessoa. Yeoman. Yeoman não é um cargo Ela tipo é... recruta. É tipo uma... É tipo um recruta.
Mas tipo uma estagiária. secretariazinha, Tipo um assim. estagiário. Ela é a menina que leva os documentos pro Kirk assinar. Ela pega as assinaturas. De vez em quando você vai ver ela do Traz lado assim café. com um tablet, assim, um iPad da década de 60. Analógico, né? Um iPad analógico, o Kirk assina alguma coisa lá. Ela é essa menina que faz esse serviço burocrático da Enterprise, assim, de um modo. E talvez ela seja nova ali na nave, né? Porque ela é apresentada imagino. dessa maneira, né? O Kirk não sabe o nome dela. Ao contrário do Mitchell, que o Mitchell é declarado amigão do Kirk, Estudou Sim. com ele. estudou com ele. Então, a primeira cena que ele aparece, o cara tá ali correndo pelo coisa pra passar pela porta do elevador, né? Tipo, Segura pra mim, Jim. o cara conhece a nave, o cara tá ali, né? Tá em casa, né? Eu Não chamo é... o cara pelo segundo nome, né? Ele é amigão do Kirk. E é legal, né? Porque a gente. É o primeiro contato que a gente tá tendo com a tripulação, a gente não sabe o que vai acontecer, né? No final do episódio, e a gente imagina que ele é um membro que vai ficar na série, né? É, dá essa impressão Sim, sim. mesmo. Isso que é legal, né? É, E ele e aquele outro rapaz lá que... o Kelso. Lee Kelso. Lee Lee Kelso, que É um médico, né? é talvez o primeiro dos camisas vermelhas sem usar camisa vermelha, né? Sem usar camisa Ele é o vermelha. primeiro deles. Mas ele Primeiro tá de com uma muitos. camisa dourada. Camisa dourada. Morreu gente pra caramba e não tinha uma camisa vermelha lá. Não tinha. Pobre Lee Kelso, que... Não, mas- E o Roddenberry falou pro ator, que o ator falou, pô, mas não queria morrer, eu gosto de ficção científica, queria estar na série. O Roddenberry falou, não, tudo bem, a gente congela o seu personagem e depois a gente revive ele de alguma maneira. E nunca aconteceu, né? Você deve ter ficado tão putinho. Ele ficou chateado, ele deu uma Vamos entrevista marcar. falando, pô, fiquei chateado e tal, queria voltar pra série. Mas ele foi oficialmente o primeiro a morrer em Star Trek, morrer em cena, assim. Nossa, que honra, Que né? honra, é. Pois é. Ele é o primeiro de todos. É a segunda vez que eu ouço esse nome Kelso, né? Porque a primeira vez foi no That 70's Show. É. Que tem um personagem chamado Kelso. Kelso deve ser um nome bem anos 60, 70, né? Isso é E... tipo Mofre. E uma coisa que é legal, assim, o ator que Antenor. faz o ator que faz o Gary Mitchell, ele é o cara do 2001, né? Ele é o ator que faz 2001, o Odisseia no Espaço, Nossa, alguns aninhos depois, assim. Star Trek veio antes. Ele já tava com o contrato assinado, ele já ia fazer o 2001 e tal, tanto que ele foi chamado e falou, eu não quero fazer um piloto porque eu já tenho um filme aí pra fazer, não vou conseguir fazer. Não, é rapidinho, é só um pilotinho e tal, não sei o quê. Faz aí pra mim e tal, e aí ele foi. Mas ele é o mesmo cara do 2001, então é um cara que fez dois grandes marcos da ficção científica em questão de um ano, 2 anos, assim, duas grandes coisas, assim. É, a voz me lembrou bastante, assim, puxando pro... É o cara, é ele mesmo. E, bom, então vamos lá, eles cruzam essa barreira aí, vamos descobrir o que matou, o que destruiu a Valiant, né? A Valiant foi destruída. Eles pegam os registros lá da caixa preta, Spock, né? O O Spock ele traduzir esses registros. traduz né? o registro lá pra galera, tenta interpretar o que tá acontecendo. Aí, E pelo o- visto, o Spock disse que alguém estava controlando o capitão da nave para destruir a nave. Eu interpretei de uma outra forma. Eu interpretei que a única saída era o capitão dar a ordem de, olha, isso aqui é um poder acima do meu controle, o melhor a gente fazer é destruir a Antes nave. disso, eles descobrem, né, nas gravações que a tripulação fica aficionada com percepção extrasensorial, né? Isso. sim, sim. E eles começam a colher todo tipo de informação que eles conseguem ali a respeito do tema Virou e o tal. objetivo da Valiant. O objetivo da Valiant, nessa que eles estão ali na beira da galáxia, o Kirk chama os oficiais de cada área principal da Enterprise. É a primeira vez que a gente vê o Sulu, é a primeira vez que a gente vê o Scotty. Foi quando... O Scott- E o Scotty já chega, Chamava- né? Ó, a engenharia tá pampa como sempre, tá tranquila. Só Típico, vou deixar um adendo, é típico de engenheiro isso aí. a minha área tá tranquila, cara. Ó. Muito garantido. Que ele vai ser o grande milagreiro, né? Dos MacGyver que tem que acontecer na Engenheiro, Enterprise, né, cara? Fazer o quê? E é nesse momento que o Sulu faz aquele comentário. Um pouquinho depois, Que eu questionei o Sulu e eu tava errado, obviamente. A gente vai chegar lá. Nem o Sulu nunca tá errado, nem o Spock. E aí entra o médico, né? Que é um médico sem nome, eu acho. Não lembro deles terem falado o nome dele. O médico Só um não- bad track aqui, não lembro. Eu achava que era
Kelso. Não é o mesmo, Não, não é o não é mesmo o médico Kelso. do Não, piloto. eu falo. Eu achava que o Kelso era o médico. Não, o Kelso é aquele loirinho mais magrelinho que desce. Ele é piloto, se não me engano. O Kelso é piloto, não é? O Kelso, ele é o piloto junto com o Mitchell, né? Os dois ficam ali no lane, ali na Sim, frente e tal. Um é navegador e o outro é o piloto em Algo si, assim. né? Algo assim. Ou é comunicação? Acho que é comunicação. Eu não lembro os cargos, assim. Do... Comunicação fica lá pra trás da nave, assim, fica onde a Uhura vai ficar futuramente, né? Tá. Fica lá no fundo, mas... Até porque eles precisavam mostrar as coxas da Uhura de alguma maneira, né? Então ela tinha que ficar mais Absurdo. Alto, assim. né? Tá um patamar lógico. acima. Conveniente. E aí entra esse médico, que eu não lembro o nome dele, e entra a doutora Elizabeth Daner, que é Daner. a psicóloga do... Que, da aliás, Enterprise. cara, o que me chamou a atenção é o planeta de origem dela, a base de que ela veio. Aldebaran, cara. Sim. Isso não pode ser coincidência, cara. Por que não? Não, porque é Aldebaran, cara. É uma constelação, não é? Sim. Eu acho que ela serviu em Aldebaran, né? Alguma coisa assim, eu não sei. Acho que ela não é nascida lá. acho que não é nascida, não. Não, ela acho que serviu era, lá, né? acho que era a base A base da que onde ela serve, veio né? era É. Aldebaran. Ela vai É, ter algo filhos, assim. talvez, de Aldebaran. Mas isso dá a entender que existem humanos em outras partes da galáxia também, nascidos em outras partes que não seja a Terra? Ou pelo menos trabalhando. Sim, já existem. Até o poema que eles mencionam. O soneto, né? O soneto que menciona, Nightingale. teoricamente é de um autor em outro planeta. Em outro planeta. Não sei se é um autor humano, tá? Não sei se isso fica claro. Não sei Talvez se seja um autor de Acho outra que raça. ele menciona alguma coisa. Esse é um dos sonetos mais bonitos que a humanidade já. Sim, Ah, é talvez, humano, é humano, talvez, é né? humano. Eu posso É estar uma- errado, não sei. Fazia Talvez parte ele da foi escrito em biblioteca. 1990 e alguma coisa, né? Isso. Fazia ele parte tava- da biblioteca. Então já existia Há alguns coincidência séculos, de né, outros já. planetas. Eu consigo Já tinha puxar aqui, mas. pessoas de outros lugares fazendo poemas já. Não sei o que tem, meu coração tem asas e não sei o que, né? Sim, sim. Nightingale Woman chama. Mulher Rouxinol. É esse mesmo. E... Que foi, Daniel? E aí, bom, aí entra essa doutora Daner, o Kirk vira pra ela, bom, você é psicóloga, e aí, como é que tá o seu PSE aí, né? Como é que é o... O que você tem a me dizer a respeito disso, né? Ela fala, bom, o meu PSE, ela comenta agora, né, que o PSE dela é um pouquinho alto, né, um pouco mais alto que o da... Não, eles descobrem isso depois, né? Ela fala, bom, PSE, percepção extrasensorial, as pessoas... telecinese, conseguir ler mente, algumas pessoas têm alguns glimpses, alguns flashes do futuro. Ela Então, consegue perceber percebeu o futuro, os acontecimentos sensitivos, né? próximos. São sensitivos. Mas eu acho que Nossa, isso eu tomei um susto com o Spock, acho que tinha um cara ali. Mas é um cara, né? É, lógico que é um cara, olha só. Não é um cara, é um vulcano. Vulcano. Mas E é aí- depois que aparece a nuvem. Não, e aí eles falam, então tá bom, tá. Eles já estavam lá, estavam na beira ali do negócio, né? É o campo Estavam decidindo o que eles eletromagnético, iam você fazer e diz? o que Você diz o campo eletromagnético? Sim, grande sim. campo rosa. Rosa. Que não- Gostei da cor. O final da nossa galáxia é rosa. Eu amei a cor. Que não tinha radiação, não tinha eletromagnetismo, eu acho lá. Um sensor dizia que existia algo ali e outro sensor dizia que não tinha nada, né? Os sensores estavam meio totalmente bagunçados, Aí não o conseguiam Spock, ler, o né? Spock deu uma previsão de 12 segundos. Seja lá o que for, em 12 segundos vai fazer contato. E o Kirk Uau. enche Meu o peito Deus. e fala, a gente vai sair da galáxia, porque Muito corajoso. sou o capitão dessa porra e a gente Muito vai sair desse corajoso. negócio. Aí que ele aciona a dobra 1. Dobra um. Vou devagarinho porque eu vou com... dobra, é rápido pra cacete, mas eu vou devagarinho porque não sei o que tá Vamos na acontecendo. banguela. Vamos tipo uma vez e meia a velocidade da luz. Vamos aproveitar a viagem, vamos devagarinho. Desengata, deixa aí. E aí eles cruzam lá e não conseguem nem passar pela barreira, né? São repelidos. Começa a explodir tudo dentro da nave. E o que me impressiona muito é a tranquilidade do Capitão Kirk perante ao pandemônio. Tudo explodindo, ele olha pra um lado, ele olha pra outro, pessoas caindo, Foi um capotando. absurdo. Cai um braço na Realmente frente foi dele. bem... Muito, Que tá frio ali. Então muito só frio. Capitão. Foi do muito jeito lá, Spock ele. Sabe, o cabelo dele perfeito assim. Perfeito. Sim, aquela porra, assim. Kirk... Ele não se abalou em nenhum momento. O que eu acho legal, assim, falando um pouco do Kirk, é como o Kirk, o William Shatner, né, ele pegou e... Kirk é isso aqui, ó. Pau! Primeiro episódio, pra primeira vez que ele tava interpretando o personagem e tal,
ele já construiu tudo, tem tudo do Kirk ali. Não tem nada que... foi construído... não, foi em outro episódio que ele... Não. O Kirk grita, o Kirk rola no chão, rasga a camisa, ele é Sai na introspectivo, nuca. ele dá murrão. É o Kirk, cara. É o Kirk 100%. O resto ainda vai sendo meio construído. O Kirk já tava ali. Pô. Pronto. Eu achei coisa. Já tava interessante o pronto. atrevimento dele, né? Ele assumiu a pica toda. Sou eu, tá ligado? é. Eu sou o super-herói dessa parada. Que é um cowboy, né, cara? Foi sozinho, cara. Meu, eu fiz a merda, eu cruzei o negócio, o cara ganhou superpoder por minha causa, eu vou falei, resolver. não, eu podia ter impedido desde que o Spock falou. Não escutei o não meu amigo, escutei meu não amigo. escutei o cara, vou lá resolver no murrão, cara. Vou eu. Ele, vai deixou, em frente, ele nem deixou Deus, que, o né, médico, sozinho. que o médico acordasse Não o acorda não, Spock, que né? tô lá. Pra que ele fosse sozinho e representasse. É ó. muito cowboyzão, né, Muito, cara? cara. É. Muito. Ele é literalmente o Muito xerife super-herói. desse Xerife, Space Western. e ele tá legal pra cacete, né? Assim, eu adoro o Kirk, assim, eu acho um grande personagem de Star Trek em todas as encarnações, assim. Acho o Kirk muito legal. Cara, eu não vou Existem lembrar mais o nome. encarnações do Kirk? Não, existem outros personagens, outros capitões e tal, sim. e eu gosto, assim, muito do Kirk. Futuramente, daqui a alguns anos, a gente vai discutir Kirk versus Picard e tal, mas São eu duas gosto muito do coisas Kirk, assim. diferentes. E é um cara definido como um nerdão, né? O Mitchell fala, né? Pô, ninguém segurava você na academia, né? Você era a pilha de Sim. livros ambulante, Sim, né? E tal. sim. Ele era o ratão de livro e tal, o cara que estudava pra cacete e tal, não sei o quê. E depois virou cowboy, né? Assim, na academia eu era um estudioso e tal. E o Cowboy. Mitchell, ele. Tem uma hora que o Mitchell menciona: você tem que ser um cara legal comigo. Você tem que ser um cara legal comigo. Foi uma Porque, assim, ameaça, né? porque o Mitchell tinha arranjado uma namoradinha lá do Kirk, né? Alguém pro tinha Kirk. roubado na mão Pelo Vai casar visto- com ela? Vai casar com ela, pô. Pelo visto, É ele legal armou isso, né? tudo, arquitetou Armou, tudo. O Kirk caiu direitinho na armadilha do Mitchell. Muito coisa de amigo, né? Puta, vou sacanear meu amigo, vou esquematizar essa mina aqui pra ele que vai dar uma dor de cabeça do tamanho do mundo, né? Mas foi só uma brincadeira. Porra, eu ia casar com ela! Você imagina, gente? Fiquei impressionada. Cara, eu acho que faltou acentuação nessa parte, porque essa é uma parte muito cômica mesmo. É. Faltou um desenvolvimento aí. E mostra, né? A gente já sabia que os dois eram amigos, mas a gente não sabia de A esse quanto ponto, tempo, né? E, pô, eles são muito amigos, o que coloca um tom muito mais pesado pro episódio, né? Porque é o Kirk, minha nave ou meu amigo, né? Meu grande amigo. Porque até esse ponto. Teve essa questão, né? Até esse ponto, o Spock não era o amigão do Kirk. Não era um braço direito, Não era era? só mais um tripulante. Era um outro Integrante, tripulante né? aqui da Era nave. uma ferramenta. É o meu oficial uma de ferramenta ciências. né? Era uma fundamental ali. ferramenta. Uma ferramenta da minha nave. Tanto que a psicóloga coloca isso em jogo, né? Mas não seria bom ter um mutante como... Coloca. Coloca isso em seria xeque. útil um mutante Sim, que seria tem, útil. com Poderes esses sensoriais. Sim. E aí, bom, explode tudo. E tanto a Dana quanto o Gary Mitchell tomam um chocão lá. Eles tomam um choque, os dois apagam. E a menina acorda rápido, assim, não, tá tudo bem, então não sei o que lá. O Kirk vai pro Gary, que tá caído no chão. Gary, então não sei o que lá. Quando ele vira, puta, efeito legal, né? O olho do cara prateado, assim. Eu tô Caramba, querendo cara. entender o que eles fizeram ali naquele olho. Era uma cara. lente de contato muito do mal, tipo papel alumínio mesmo, assim. Ele falava que incomodava absurdos ele filmar com aquilo. Com razão, Nossa. parecia que os olhos dele estavam inchados, estavam meio Tavam. abertos. Ele falava que ele não conseguia ficar mais 6 minutos com a lente, assim. Eles fizeram ainda um furo na lente pra ele conseguir enxergar, mas era na parte de baixo, por isso que ele fica meio olhando de cima, assim. Sim. Tem uma cena que ele tá meio tipo um olho aberto, outro fechado. Devia incomodar Parece muito. cara meio de que bêbado. ele introduziu isso no personagem como tipo, o cara é meio snob, o cara tá olhando meio de cima, assim, mas não era, o cara tava com dor mesmo. Mas passou essa informação. Passou essa impressão, o cara, Sim, tô justo. ganhando poder, tô ficando snob, né? E deu a entender que, pelo fato de ele ter ganhado essa quantidade de inteligência absurda, porque ele conseguia ler uma página em frações de Segundos, segundo, assim, ele ficou snob pela quantidade de inteligência que ele acumulou. Snob é Quantidade ponto de informação. questionar o Spinoza, né? Não, gente, mas- Esse Spinoza, que é cara infantil, eu não concordo com ele não. O que é um ponto importantíssimo do episódio, né? Que isso que eu queria comentar com o Japs, que eu acho que você vai ter. Spinoza- Spinoza, ele foi o cara que, assim, ele foi um dos caras que criou o caminho pro iluminismo, né? Então, ele acreditava que, a teoria dele é que Deus e a natureza são
a mesma coisa. Deus é Olha uma, só. uma faceta da natureza. Ah, sim, é um Deus não é dualismo, né? um cara barbado no topo de uma montanha, em cima das nuvens, todo poderoso, com superpoder e tal, que controla o mundo ao bel prazer. Deus não é isso. Deus é uma força natural. Ah, bom. E o Gary Mitchell discorda disso. Pô, não, Deus é um cara poderoso. Pô, eu tô aqui, né? Eu sou fodão, eu tô vendo Aliás, força. é justamente essa cena que é que ele tá lendo Spinoza e é que ele tá comentando com o Kirk que eles estudavam juntos. E, que nem a Docinho falou, isso é uma espécie de afrontamento. Foi a hora que eu comecei a ver ali que tava tendendo pra alguma coisa mais sombria. Eu falei assim, puta, esses dois vão acabar um metendo um murro na cara do outro. Dito e feito. Sim. Eu achei que ele, Foi, assim, foi ali. ameaçou frente a frente o capitão. Sim. Absurdamente, assim. Tanto que quando ele fala, né? Então, capitão, ele vem até com já uma voz divina, assim, vem eco já na voz do cara. O cara tá inflado Ele de até poder olhou, ali ele já. tava indo né? embora, ele até voltou, olhou Isso, de na novo. hora que ele tava indo embora, Sim, ele falou, sim. ó. Então, capitão, eu quero que vem você- eco, né? É bom, não é eu quero. Não, bom você é bom uma você me sugestão, tratar né? bem. Uma sugestão Ó. amigável ainda, mas... Ei, trata bem. É bom pra você. é. Sim. Mas eu senti isso no Mitchell desde a primeira parte. Né? Desde Antes quando ele. do Chocão. Antes do Chocão, tudo, eu já senti que ele. Essa era rivalidade. essa rivalidade intencional, sabe? Mas será que era uma rivalidade mais saudável? Não, assim? era uma. Eu acho que era Rivalidade mais de uma amigo? Foi o brincadeira. ar, assim, que me Sério? deu, assim, tipo, são rivais que acabaram ficando amigos, assim, sabe? Puta, será que eles eram Mas estão rivais na sempre- academia? Seria Sempre legal se fosse isso. competindo entre si. Uhum. Eu acho que quando Seria ele, legal se fosse ele, isso. ele comenta Seria sobre a muito legal. história do capitão ser mais. Era estudioso no tempo de faculdade, ele demonstrou talvez que ele teria uma inveja dele. Eu não Pois senti foi isso, mas foi o que eu legal senti vocês mais. verem. Eu Acho senti que isso o cabe tempo todo. isso na história. Ah. Cabe Pô, isso legal, na história. tá uma visão que eu nunca tive. Porque pra você lembrar que a pessoa era estudiosa, você reparava nela, né? Sim. Não sei, talvez. Bom, então vamos fazer uma pausinha aqui e a gente volta daqui a pouquinho. E é isso aí, estamos de volta com o nosso segundo bloco de Papo nas Estrelas. Hoje a gente está discutindo Where No Man Has Gone Before, o segundo episódio piloto de Star Trek. Segundo piloto, né? Segundo piloto. Acho que foi a primeira série na história a conseguir um segundo piloto e uma das únicas, se não me engano. É o copiloto, seria, no caso, né? Copiloto. E vamos lá, o que a gente vai. Em que ponto que a gente tá? Bom, Gary Mitchell foi pra enfermaria. Sim, ele foi bem enfermaria. Bodo, sim. De novo. Gary Mitchell foi pra enfermaria e ele tá ganhando superpoderes. Ele tá lendo muito rápido, ele tá. Se tornando um ser maligno. Maligno ainda não, ele tá se tornando um ser poderoso. Ok. Maligno é um conceito Tá. relativo. Ele tá cada vez mais frio, né? Mais frio, mais impessoal com o Kirk, né? Introspectivo. Mais despreocupado, assim, com o que não é ele. Cara, eu senti o contrário. Eu senti que cada vez mais ele fica com uma espécie de birra com o Kirk. O tempo inteiro ele começa a vocês meter o falaram dedo desse. na cara. É do como Kirk. se ele estivesse questionando a autoridade do Kirk. Eu não sei se vocês perceberam Sim. isso. Sim, isso sim. Eu percebi Certeza. bastante. Eu acho que isso já estava, como eu falei no começo, quando ele foi apresentado, assim, eu acho que ele já estava dando essa impressão, sabe, de que ele ia ser Ok. uma pedrinha desse tamanho no sapato do Kirk. Porque se não tivesse acontecido isso com o Mitchell, né? Talvez se ele fosse um recorrente da série, talvez fosse legal, né? Ter Sim. É como se fosse um outro inimigo cara em dentro. comando ali, numa posição de alto escalão ali, né? Que questionasse o capitão, né? Fosse um íntimo suficiente dele pra poder questionar as ordens dele. Ó, puta, tá fazendo merda, né? Isso aí vai dar errado. Seria uma coisa legal. Que o ele- Spock faz depois e esse o é um McCoy faz personagem depois, importante né? demais, assim, pra... Talvez, né? Bom, eu não sei, eu ainda não vi o que Cara. acontece depois disso. Sim. Ia ser legal pra mim se aparecesse um capitão de uma outra SS da vida que fosse uma espécie de rival dele.
Sim. Sabe? Talvez o Mitchell poderia ser isso. Amigavelmente um rival. Não, mas você sentiu que havia uma animosidade ali entre os dois. Eu ia achar interessante se tivesse o contrário, tipo, aquela rivalidade saudável, sabe? Ah, não, Sim. eu fui pra aquela nebulosa que você não foi, você... Aquela competitividade. Aquela, né, isso. Aquela rivalidade mesmo, saudável. Eu acho que o ponto de virada do Mitchell é na hora que ele percebe que ele tá lá no sick bay, ele começa a mexer nos medidores lá, tá normal, sobe, aí ele fala, pô, deixa eu tentar, o que acontece se eu jogar ele para 0? E aí é uma dúvida que eu tava tendo na hora e é solucionada imediatamente, que não é que ele está mexendo nos medidores, ele está mexendo no próprio corpo dele. E nessa hora ele percebe o poder que ele começa a ter. Sim. E aí é a hora que ele percebe que ele pode ser um deus no fim das contas. Esse é o ponto de virada Esse é o mesmo. ponto de Ele virada. fala, cacete, eu tô forte, né? Mas ao mesmo tempo... desculpa, pode falar. Não, agora você tá com uma ideia mais elaborada que a minha. Cara, mas ao mesmo tempo, na hora que ele fez isso e jogou os medidores pra 0, ele literalmente apagou. E eu não... quando ele voltou, ele não deu a entender que ele tava, haha, tô só brincando. Tipo, não deu a entender que ele tava... Ele desligou o corpo dele e os medidores baixaram. Parece que ele fez isso só pra testar e quase se deu mal. Sim. Eu senti isso, que ele quase se deu mal. Mas Porque ele momento... volta meio, sabe, assustado com, Então, um outro ponto do Spinoza, que é legal, o Spinoza, ele questionava o livre-arbítrio. Né? Um outro objeto de estudo do Spinoza era o livre-arbítrio. E com o livre-arbítrio do Spinoza era o quê? Eu tenho uma necessidade. Eu vou atrás. Eu, como ser humano, eu tenho capacidade para tal, eu posso ir atrás. Então eu tenho sede, eu tenho capacidade de ir buscar água com os meus meios. Ou uma cerveja, né? Ou uma cerveja, exatamente. Ou uma cerveja. Por que não? Bem colocado. Acho uma ótima ideia, né? Então eu tenho capacidade para conseguir o que eu quero. Então eu vou usar qualquer meio que esteja ao meu alcance para chegar nesse objetivo. E esse é o livre-arbítrio do Spinoza. E agora parece que o Mitchell não é muito contra o Spinoza, né? Nesse ponto ele fala, não, beleza, o livre-arbítrio eu acho legal, né? Eu tenho poder acima de todos aqui. Eu quero tal coisa. O meu poder é o meu livre-arbítrio, né? Sim. Eu quero tal coisa, eu posso tal coisa, vou fazer doa quem doer, né? Assim. Ele deixa bem claro que o livre-arbítrio é uma característica de um deus, né? E não de um mortal. Sim. Temos cerveja. Temos cerveja. Abemos cerveja. Alguém quer... você não bebe, né, Dulce? Não, não bem. Bom, agradeço. Então, Prost. Posto. Um brinde, rapaziada. Posto. Vida longa e próspera. E próspera. É uma das grandes vantagens de fazer videocast. E deixa eu fazer A gente pode beber. uma pequena homenagem a você, meu amigo, pelos seus 30 anos. Pelos 30 anos do Japs, hoje é aniversário do Japs. Felicidades. Parabéns. Que você tenha uma vida longa e próspera. Vida Obrigado. longa e próspera. E também um brinde, não. E o legal é que nesse ponto o Spock tá lá, né? Tá do lado, vendo isso. Ele chega, ele e a Dana, Elizabeth, né? O nome dela. Chega e o Spock já tá com aquela. Opa, esse bicho aí vai dar problema. É bom você bom. matar ele antes. Vamos dar cabo dele agora, porque agora a gente consegue. Quando Quem tem um avisa pequeno quem problema, mata. Mata. Essa é a frieza do Spock, né? Assim, nesse ponto, né? O Spock é tão frio que ele não... Talvez ele não tenha nenhuma moral direito Então. agora, né? Ó, vai dar problema isso aí. Já elimina e bora pro próximo problema, né? Próximo episódio. Cara, Ainda bem que a gente não. Aliás, ainda bem que ninguém ouviu o Spock naquela hora, né? O Capitão Sim. Kirk não deu muitos ouvidos pra ele, porque se tivesse dado, O talvez. que é legal é que assim, ele questiona o Spock, ele fala, não, é o Mitchell que eu tô falando, Pelo menos não é finge que você assim. tem coração, cara. Finge que você tem coração e tal, ele fala que não. Mas mesmo assim ele vai pro planeta lá.
Tá os 4 no Vega... Delta Vega. Delta Vega. Eles vão pra Delta Eu ia Vega. falar Las Vegas. Las Vegas. Mas ia ser muito É. diferente. E então, beleza, olha, Spock, eu não concordo com você, mas por via das dúvidas, vamos pra Delta Vega que a gente pode consertar o motor de dobra da Enterprise, né? Traduzindo, deu problema. Deu problema, Deu escuta o merda. Spock. Vamos pra Vegas que a gente resolve. Que o problema fica lá, né? Não é O problema é que deu em Vegas, O que fica em Vegas. acontece em Delta Vegas, fica em Delta Vegas. E Delta Vegas é uma colônia mineradora autônoma, né? Ela não tem ninguém lá controlando, é só o computador e as máquinas minerando, e a cada 20 anos vai uma nave recolher o que Caramba, eles de têm 20 de 20 em 20 anos. Caramba, eles conseguem pegar isso. Porque deve ser muito caro, né? E sempre pra Delta Vega, porque eles estão no final da galáxia, né? Eles estão ali perto, né? Querendo ou não. Mas Delta Vega deve ter muito minério, né? Muito minério, mas pô, é caro ir até lá, né? Imagina um cargueiro até o outro lado da galáxia. Minério e tem outra coisa que eles falam que tem também. É uma colônia mineradora. Não lembro se é outra coisa. Gás Vespene. Mas, enfim, o que quer que tenha lá é uma coisa de muito valor, né? Sim, sim. Só que ainda assim é muito caro ir, então a gente só vai de 20 em 20 anos pegar. Então eles automatizaram o planeta faz tudo. De 20 em 20 anos a gente colhe os frutos disso aí. Como é que eles não conseguiram fazer algo que já manda o minério pra lá automaticamente, né? Podia pensar. Porque não é Next Generation, né? Se fosse a Next Generation, a tecnologia tá mais na frente, 70 anos na frente, aí eles conseguem já. Nossa, pra você ver, né, como é que a tecnologia melhora exponencialmente. É, Assim, sabe? como a inteligência do Mitchell. Que matematicamente falando, de acordo com o Sulo, Se a gente tiver 1 centavo e $1, acho que $1. um penny, né? É um dinheiro. Um dinheiro, um Acho que dinheiro. um centavo também dá, porque É um centavo, dobrar todo dia. mês. Em um mês o cara é um bilionário, né? Uhum. É milionário. Milionário. Que na época, em 1965, Era né? um dinheiro assustador, assim, assustador. Monstruoso. Ainda hoje já é. Não, mas hoje em Aqui dia lá- você vê milionários, né? Por aí. Sim, Naquela sim. época você não via milionários, né? Você hoje não- em dia acho que só na Zona Sul, aqui na Zona Sul de São Paulo, deve ter uns 20 ou 30 milionários. O conceito de milionário é você ter $1 milhão investidos para retorno. Aí, $1 milhão de dólares investido. Não é em bem, tipo, eu tenho $1 milhão investido num carro em casa que não tá me dando retorno. Não, você tem que ter $1 milhão investido que te dê retorno. Esse é o conceito de milionário. Eu li, Um conceito que eu uso li em algum lugar isso. Mas, para enfim. mostrar a disparidade entre o valor da moeda americana depois de um tempo. Tem 2 seriados que saíram, que um é meio que sequência do outro, que é o Homem de $6 milhões e a Mulher de $1 bilhão que veio depois. Então, tipo, eles são equivalentes. A mulher gasta muito mais, né? Né? Tem que Desculpa. manter o cabelo, manter a maquiagem, né? As roupas. Em nome ao meu amigo, eu tenho que pedir desculpa ao público feminino. Vocês não estão ouvindo isso. E pra mim também, né? Não, você se defenda, você tá aqui, se defenda. Não, Mas você acho que é uma também. questão de valorização. Eu acho que a mulher custa mais porque ela se valoriza Sim. mais. Você Pode ser, também, pode ser. Docinho, mas você é diferente. O que eu acho legal, não tem nada a ver com Star Trek, mas assim, uma obra aí que define muito essa inflação do dinheiro é o Austin Powers, né? Quando o Dr. Evil tá no passado, ele peço $1 milhão de resgate. E aí ele alguém congela, cutuca ele. vai pro futuro e ele pede o mesmo $1 milhão e todo mundo paga esse cara, né? Ele fala, não existe, esse valor nem existe. Aí quando ele volta pro passado, Vamos passa $1 pagar bilhão. Um gazillion, quintillion. Ele nunca tá certo, né? E é uma série que tem um conceito legal pra mostrar essa disparidade de moeda, né? O quanto que o dinheiro desvaloriza com o tempo, né? Enfim. Mas voltando ao Mitchell, Voltando ao Mitchell. e a sua inteligência exponencial? Então, inteligência exponencial, o Spock já vira pro Kirk e fala, temos que matar, vão lá pra Delta Vega. E eles de fato vão pra Delta Vega. De um certo... como é que é? O Mitchell... Ele fala, eu não quero ir pra enfermaria. O Kirk questiona, né? Você tá lendo nossa mente, tá não sei o quê. Ele deixa claro que sim. E ainda deixa claro que você tem que fazer o que o seu amigo aí tá falando. Você tem que me matar mesmo, porque daqui a pouco você não me controla. Ele mesmo já... E ele ataca, né? O capitão e Ele ataca os dois. Spock. Só que como ele tá fraco ainda, o poder dele some, né? Ele gasta o poder, né? Consegue segurar o Mitchell ainda. E o Kirk dá Acabou a um... mana dele, né? Dá um
cotovelada no pâncreas ali do Mitchell e eles apagam, né, o Mitchell e conseguem levar ele pro planeta. Não, a nossa teoria... Essa A nossa cena- teoria é que ele gastou a mana dele, mana, né? Então, essa cena tem uma coisa que me deixa injuriado nessa cena. Porque o cara pergunta, você está lendo nossas mentes? Pô, o Spock, existe a possibilidade de estar lendo nossas mentes? Eu vou parar de pensar e matar ele, não vou dar informação. Mas aí ele fala uma coisa que me faz pensar também se ele realmente está lendo a mente. Eu acho que ele já está com uma lógica matemática tão além, pela quantidade de inteligência que ele acumulou, que é mais fácil prever. O que os outros estão pensando. Mas sinceramente, se ele chegou nesse ponto, então, da mesma forma, a inteligência dele ficou tão superior ao resto do pessoal, que também o resultado final é querer matar ele. Não, mas até porque eu acho que o Spock já tava armado nessa hora, né? Já, O cara entrou na enfermaria com um trabuco do lado. Pô, esse cara vai me matar, né? Não precisa ser tão Mas de fótons dele. eles entraram na enfermaria armados porque ele já tava monitorando ele do lado de fora e vendo que ele tava lendo rápido pra caramba. Rápido, ele Tipo, ainda olhou tá pra ficando cada câmera vez ainda e mais tal. inteligente e mais perigoso. É. Né? Ele pode ficar mais perigoso. Nessa o Spock já tá... Aí, aquele outro rapaz lá, eu esqueci o nome dele, que acho que... O Kelso. O Kelso, quem entra? Lee Kelso. Lee Kelso. Lee Kelso. Lee Kelso. Ele entra e fala que tá acontecendo alguma coisa lá. com- Ele entrou pra saber se o cara tava bem. Tá bem aí, amigão, tá não sei o quê. Então, ele menciona que tem um problema na nave. O problema tá em tal lugar, se vocês ligarem vai explodir o Aí o Kelso dá engenharia. risada na cara dele. É. Fala, tipo, Mas você- tá bom, tá tá bom. bom. Ele dá uma Não ria de mim. Não ria de mim, leva sério, caramba. Tá. Aí, Opa. beleza. Mas Bom, ele dá aí- uma risadinha meio sério, meio tipo, não. Ele fica completamente sem graça ali. E sai. E de Ele sabe. fato, ele tava com um problema no lugar lá, né? E o Kelso vai e comenta lá com Mas ninguém sabia, só o Mitchell sabia disso. O Mitchell sabia porque a imagem do problema tava na mente do Kelso, só que o Kelso não tinha reparado. Ele tinha visto a peça quebrada, só que não tinha dado o estalo de que tava com Na problema. verdade, é como Então, se o nesse Kelso ponto- tivesse tirado a foto Né? e Nesse quem analisou ponto, foi o Mitchell. o Mitchell tava lendo a mente dele mesmo, assim. Nesse ponto, sim. Mas não pode ser aquela evidência, então, dele conseguir ver além das paredes, ele conseguir ver aquilo? Não, ele Independente comenta, disso. a imagem tava na mente dele. Independente disso, o efeito seria o mesmo. Olha, eu já previ um erro na nave. Não faça isso. O que eu acho estranho, estranho não, né? Mas ele tentou ajudar de uma certa forma. Não, mas eu acho que ele tava Ele não era querendo ele não era uma entidade, Porque, vai mas eu nesse acho que ponto ele já era queria uma por ele, entidade. ele não tava pensando nos demais. Mas ele Acho já que era por uma ele. espécie Eu acho que ele tava mais querendo se afirmar. Sabe? Eu acho que ele tava mais querendo se Ó, o afirmar. que eu posso mesmo. fazer? Olha, eu sou foda. Eu sou simplesmente... Que é eu sou uma- pica do final das galáxias. É. Sim. Porque é uma pessoa descobrindo seus poderes, né? No Olha fim só o do que eu posso universo. fazer, né? Pica das galáxias. Pica do fim do universo. Universo E e tudo mais. ele, enfim, e nisso a Elizabeth Daner tá defendendo já o Mitchell, né? Ele falou, não, peraí, Kirk, talvez não seja uma coisa tão ruim assim, o que ele tá virando. Mas será que não era medo porque ela também foi afetada? Mas ela não sabia. Então, Não, eu acho que é Isso- medo porque ela também é uma sensitiva. Não, ela Ela se tornou, também- né? Porque ela se É isso que eu tornou. quis Não, dizer. mas se você pegar os relatórios, eles mostram os Não, relatórios ela anteriores. E os dois têm um E nível todos- de PSE alto. Inclusive que o dela é mais alto ainda, Sim. não é? E eu Não, acho que acho que até dele é mais alto. uma pincelada vai de preconceito. Porque na hora da reunião todo mundo se junta e verdade. começa a questionar isso. Será que todos eles podem ser um perigo agora, que foram afetados? Sim. E ela tá nessa também. Acho que a grande razão dela defender ele no começo é essa. Sim. Aliás, um tema que é recorrente bem no comecinho do episódio também é quando o Mitchell, ele é todo galanzão, bonitão e então eu tal. achei que rolou um afeto. Ele vai Mas- tentar dar uma chavecada na Daner, né, quando ela Senhora entra. Freezer. Ela não dá bola pra Freezer ele. ambulante. É o Walking Freezer, né? Ele dá uma ofendida lá nela, né? Também coloca a questão do primeiro episódio, no lugar da mulher na sociedade, né? Que a gente tem, como a gente tinha número 1 no primeiro, nesse ela volta pro Mitchell, né? Uma hora que eles estão sozinhos na enfermaria, ela fala, mulheres trabalhando, né? Eu até anotei essa frase. Enfim, mulheres que estão trabalhando tendem a overcompensate, né? Tendem a compensar mais do que o necessário.
Então era uma coisa de época também, né? Mulher que tá trabalhando, mulher que tá numa posição, num cargo importante. Total, né, cara? Eu preciso me mostrar capaz, né? Eu não posso me mostrar mulher, me mostrar frágil, né? Eu preciso me mostrar tão forte na minha função como um homem. Não, mas né? isso é tão cultural que, se eu não me engano, foi um político pica grossa lá nos Estados Unidos que falou que uma mulher feliz é descalça e grávida dentro de casa. Nossa, que absurdo. Isso na época? Isso mais ou menos 60, nessa época, né? anos 60, 50. Meu, muito... Não sei quem for, Essa vai aparecer cabeça. o nome aqui pra variar. Sempre tem os nomes, né? Mas é muito cultural isso, assim, como... meio que eles tinham que mostrar isso na televisão, né? Na série. Era muito... O Roddenberry ele estipulou algumas coisas que ele queria de qualquer jeito na série. Quero ter uma mulher de comando, que não deu certo, né? Por causa do outro episódio, mas não foi por causa que era uma mulher em comando, mas... Senti falta dela. É uma versão mais ignorante do Animus e Anima, sabe? Quero ter uma tripulação mais heterogênea. Eles têm dois negros na ponte, eles têm mulheres na ponte, tem um japonês na ponte que é o Sulu, e eles têm o Scotty que é um escocês, né? Então eles já mostram... Scotty é escocês. Ele é escocês. Então eles já mostram essa unificação da sociedade, do mundo no United futuro. Colors of Enterprise. Num mundo onde o Roddenberry jogava perfeito. Né? Onde as pessoas são iguais e a gente não discute por que tem uma mulher ali na ponte. Inclusive ele chama, né? Quando a gente vai sair da galáxia, chama todos os responsáveis dos setores. Ela é uma das que vai. Sim. Né? Então. Uma posição importante. Não é questionável, né? Mas não, ela é uma oficial de importância e acabou, tá aqui. O Roddenberry coloca isso, mas eles, talvez por imposição de estúdio e tal, não sei o que, tem que colocar que ela ainda tem o lugar dela na sociedade, né? Mulher ainda tem que ter o cantinho dela. Isso me faz lembrar, não tem nada a ver com Star Trek, mas tem a ver com ficção científica. Starship Troopers. Uhum. Vocês lembram desse filme, Sim. né? Vocês assistiram? Starship Troopers. É do Harlan, né? Buenos Aires. Isso. É legal esse filme, eu gosto desse filme. Eu também gosto. Johnny Rico. O Johnny Rico. Você pode ver que ele foi gravado do mesmo jeito que o Star Wars, né? Tipo, a mesma maneira de efeitos especiais e tal, as miniaturas e afins. E tem uma parte que as mulheres tomam banho junto com os homens ali. Sim. Né? Então a mulher ela tudo pelada, assim, tudo de boa lá, junto com os caras e tal, não rola. Olha que futuro maravilhoso, né? Futuro maravilhoso. Não rola esse preconceito, não é preconceito, essa tensão. Esse sexismo, né? Sexismo, assim. não rola Não sexismo. tem. E o fato da tripulação ser heterogênea é uma demonstração do que o futuro pode ser, sabe? Tipo, todo mundo se dando bem com todo mundo. Sim. Sabe? Independente do... O sexismo caiu por por terra, tipo, é um futuro utópico, né? E até como no primeiro piloto, né? Eles questionam religião, né? Também, né? Quando o Talosiano vira lá pro pai que fala, isso aí que eu coloquei na sua cabeça é uma imagem de de uma lenda que você ouviu na infância, né? Não assim. deixa claro, mas aquilo parece uma projeção do inferno. Uma projeção do inferno e ele coloca como lenda, né? Então, tipo, religião também parece que... Fábula, exato. É uma coisa que caiu por terra, talvez, né? Não é uma coisa mais com tamanha importância decisiva nas escolhas das pessoas. Elas podem ou não acreditar, mas é tido como uma fábula. Né? Então parece que essas coisas que dividem o ser humano foram todas derrubadas e aí então agora vamos para as estrelas, né? Vamos descobrir o que tem lá fora, porque a gente já resolveu o que tinha aqui dentro. Isso aí não alcança as estrelas, né? Então, a gente já resolveu nossos problemas internos. Legal. O que tem lá fora? E aí, vambora, né? Mas falando em resolver problemas internos, eles conseguiram pegar o Mitchell e levar pro planeta. Levaram o planeta e botaram ele numa jaula. Numa jaula com campo de força. Com campo de força. Aquele campo de força tinha alguma coisa, porque teve um momento que ele tentou sair do campo de força, aí ele voltou a ser quem ele era. Drenou a energia dele, Drenou né? um pouco. Aliás, uma coisa que desse negócio de drenar energia que eu queria comentar vocês repararam que o cabelo do Mitchell vai ficando mais branco conforme ele vai ficando mais poderoso?
Sim. Ele vai ficando sim. grisalho aqui do lado, assim, né? Sim. Quanto mais poderoso ele tá, mais grisalho ele fica, né? Como Parece se... que o corpo dele é como se Tá sendo consumisse consumido, mais, Eu esse tenho poder tava tive essa drenando impressão. Tava dependendo da energia dele mesmo, tava usando mais energia dele do que... Do que ele... É uma energia parasitária, vai. E o que, de novo, né, é o que o Kirk fala, né, mais pra frente no episódio, ele fala, ok, é como se o Kirk, eu não sou contra o poder, mas eu sou contra a maneira como ele ganhou esse poder. Ele não tem, ele não vai saber manipulação do administrar. poder. ele não vai isso, saber administrar, né? ele não passou pelos passos necessários pra atingir esse patamar. Ele não vai ter o juízo de valor necessário pra usar esse poder da maneira certa. É como se fosse um pobre ficando rico assim do dia pra noite. do novo Talvez não rico. consiga Não, controlar. rico. Talvez não consiga controlar o dinheiro todo e talvez perca tudo. Né? Ou sai esbanjando, enfim, né? E mesmo ele numa posição desprivilegiada, ele ainda conseguiu dominar o Spock e o Capitão Kirk. Sim. O Spock que nessa hora já tá com um canhão, A bazuca de a próton. super bazuca de próton, Eu acho que ele já tava O prevendo, RPG né? atômico. O que é uma... Vamos... Ele preveu o tempo todo, eu acho. Não, ele- Vamos falar, isso é um problema da ficção científica, né? Se é um projétil... Overpower, né? Não, se é um projétil, você precisa ter um cano mais longo pra aumentar a velocidade do projétil. Um laser não precisa de um cano mais longo pra ficar mais forte. Podia ainda ser um negócio pequenininho, É verdade. né? Pois é. Né? Verdade. Mas é pra causar impacto, talvez. Não, mas esteticamente é muito legal o Spock chegando com o trabucão, né? Então, Você ainda precisa Esse de uma impacto- estrutura pra Carregar bateria, pelo menos, né? pra orientar os feixes de um laser. Mas isso é nerdice demais, cara. não é nem demais, a gente tá aqui pra isso. Nada desse mais aqui. Você vai Aqui, beber meu essa amigo. cerveja? Você vai beber essa cerveja? Nossa, que absurdo. Nada é nerd demais e nada é alcoolismo demais também. Pra mim, não. Nerdice é alcoolismo pra mim. Eu acho que a gente devia Não, continuar pessoal, com não essa é. cerveja. Então... E aí ele tenta sair lá desse campo de força, joga o corpo pra dentro do campo de força, o campo de força drena a energia dele inclusive, ali. Parece que ele cai. testa. Ele testa. Ele testa. Ele quer saber, deixa eu ver essa merda aí, né? Vai e taca a cara ali. Várias vezes. Tanto que o Kirk fala, né? Não faça isso. Não faz isso, Mitchell, tal, não sei o quê. E Daí ele mesmo enfia a que vai, cara né? e o campo de energia drena a força dele. Ele cai e o olho dele volta ao normal, né? Nesse ponto ele tem um lapso de humanidade de novo. Ele vai e fala, nossa, Jim, né, que ele chama? Ele chama ele de Jim, né? Sim. Que voltou a ser o amigão dele, Voltou né? a ser o amigo de Jim, então não sei o que. O Spock fala, agora a gente pode levar ele. E o olho dele volta logo em seguida. Volta a E ficar acontece prata. 2 vezes e na segunda vez a psicóloga até A fala, Dani. olha, vai ser mais rápido agora, né? Sim, que ele A tá... Elizabeth Denner, ela pega e ela mesmo faz isso com o Mitchell. Em algum momento, ela que... é mais pra frente, mais pra frente é ela que dá a enfraquecida, enfraquecida final nele, final não, porque ele ainda tem uma volta ainda, né? Sim. E um pouquinho antes desse ponto também, o Lee Kelso, né, tá lá e o Kirk vira e fala, meu, tem como puxar um botão aqui pra gente explodir esse negócio todo, o vale inteiro. E o Lee é acho que ele deve fazer parte da engenharia também, porque ele fala, não, beleza, puxa os cabinhos aqui, tá, não sei o quê, e cria o grande botão do... Bota 5 que aguenta. Doomsday, né? O grande botão vermelho que eu aperto e explodo tudo. E é realmente um botão aleatório ali do painel, né? Ó, cadê esse botão aqui? Vai explodir tudo. É o famoso overkill, cara. E o Kirk fala, então tá bom, ele constrói lá o negócio. E beleza, ó, se apertar esse botão aqui explode tudo. Então tá, o Kirk deixa ele encarregado, ó. Sua descrição. Se você Engraçado achar que que- é a última chance, explode esse negócio. Engraçado que pra destruir as coisas o engenheiro vai lá e... Ah, não. É rapidinho, pô. Agora Feito. pra consertar Feito. essa Pra coisa. consertar, o Score tá lá em cima suando. Motor de dobra. Putz, cara. Cadê a repimboca da parafuseta? A gente deixou em Mas quando Aldebaran. o Score coloca o último pedaço lá do painel lá, você viu que ele tá todo orgulhoso, né? Tá com um sorrisão, consertei a nave de novo. dinheiro, cara. Eu sou o cara. E beleza, e aí o Mitchell tá lá sozinho, né? Dentro da jaula dele. O Kelso tá do lado de fora, de costas pro botão da destruição. E o Mitchell controla
um cabo, né? Ele tá conseguindo enxergar tudo que tá acontecendo lá dentro, mesmo estando dentro dessa da jaula. Ele já tem um... Mas o Mitch já tava uma onisciência aí, lá né? em cima. Não é tão longe, assim, acho que é na sala do lado, mas ele tava próximo. de um jeito ou de outro ele controla já um espaço área, grande, né? Uma área grande ao redor bem dele. grande. Então ele consegue animar um cabo lá pra enforcar o pobre Lee Kelso, o primeiro morto de Star Trek. É o primeiro Expendable. Foi bom tê-lo conosco. Ó, desse lado. Mamão no coração, né? Lado esquerdo, não é? Eu sou canhota, acho que é do direito. Você é canhoto, Lucinho? Pô, eu sou Ai, meu canhota, Deus do droga. céu. Mas o coração não muda de Coração, lugar. Eu sei. Aqui, ó. Foi brincadeira. E aí o Kelso morre e a jaula, ele abre a jaula, né? Consegue desligar o campo de força. Ah não, a Elizabeth Daner chega, né, pra falar com ele, alguma coisa assim, o quê? E não é através do controle que ele manipula o controle pra desligar Não. o sensor. Ele desliga porque quer que desligue. Sim, sim. Nessa ele já tá overpower, né? Aí ele, se eu não me engano, ele até, antes dele derrubar todo mundo, de dentro da jaula, ele fala: você devia ter me matado quando você teve a chance. Sim, Ainda tem a sim. a última lá. né? Depois ele ter questionado várias vezes que... E tem um diálogo legal também Aquela entre o Kirk e ele, porque presunção quando eles napoleônica. estão levando ele da nave pro planeta, eles drogam lá o cara pra ele ficar apagado, né? A Daner injeta alguma coisa lá nele. E aí quando eles estão levando pro teletransporte, ele fala: eu vou esmagar vocês como insetos e tal, não sei o quê. Sim. Nessa hora que, antes do Mitchell derrubar todo mundo, ele questiona, o Kirk fala: pô, você falou que você ia esmagar a gente como insetos e tal. E ele fala: mas eu tava drogado. E o Kirk considera, né? O Kirk ainda é um cara que Ele acreditou, né? ele ainda é um Tinha cara esperança. que pondera o inimigo, né? O cara que tá ali, que é amigo dele, mas assim, o oponente, né, do momento. Ele pondera o ponto do cara, pô, é verdade, o cara tava drogado, talvez ele não tenha falado com essa intenção, né? Vamos analisar. E aí o cara vai lá e derruba todo mundo. E desliga o campo de força e chama a menina pro lado dele, a Daner. E nessa hora ele puxa ela pra dentro da jaula, ela olha pra dentro do espelho e ela já tá com os olhos de prata também. Finalmente. Finalmente. Ele já sumiu. O dela demorou mais, né? começando. Ela não era tão poderosa, talvez, quanto ele. O PSE dela não era tão alto. Mas aconteceu. Mas a gente vê que esse é um poder que vai de fato evoluindo no Vai hospedeiro. evoluindo. Mas o que dá a entender é que esse poder assim não é algo que se desenvolve, assim, é algo que você disse anteriormente, é parasitoso mesmo. Vai lá, vai consumindo e conforme ele vai te consumindo, ele vai te deixando mais poderoso. Tipo, Alguma coisa meio Romero aquilo, né? É como se a pessoa vai se tornar um zumbi. Olha, eu fui mordido. Questão de tempo. É só uma questão de É tempo tipo uma doença, até né? isso me consumir completamente. Pois é, E ela agora, se tocou disso. agora uma coisa que a gente para pensar, esse poder que estava neles, ele de fato resolve todos os problemas do hospedeiro. Tipo, você pode ver que ele cria coisas, né? Ele faz coisas, ele tipo, se precisar de comida eu tenho comida. Na verdade precisa de um milagre pra viver aqui, então eu vou fazer um. E Não, pronto. eu imagino Faz. que seja um poder. No instante. No instante que ele começa a ler Spinoza, ele deixa pra quem tá assistindo, no caso a gente, bem claro que, olha, o poder de Deus é uma força natural. Então ela tá por aí. No instante em que ela acha, no caso, um hospedeiro, fazendo um paralelo com um parasita, na hora que acha um hospedeiro, aquilo cresce dentro da pessoa e a pessoa perde a natureza dela, perde a individualidade dela e se torna algo maior. Sim, mas a questão é, a pessoa se torna algo maior ou aquele poder vai consumindo a pessoa até ela morrer? A mesma E coisa. a pessoa pra mim. não tem... Acho que não isso tem acontece noção. simultâneo, né? Acho que é a mesma coisa, pra compensar, né? Sim. Uma coisa... Não, Ele Spinoza tinha uma outra precisava coisa de um também. condutor, precisava de alguma coisa, uma espécie de um condutor para se manifestar. Se não me engano, o Spinoza falava uma coisa também, que a mente, o poder da mente não morre junto com o corpo. O poder da mente perdura depois que o corpo Pronto. morre. Então, tipo, se a pessoa
cria alguma coisa intelectual, tem um bem intelectual para a humanidade, esse bem vai perdurar. Isso que faz com que a pessoa seja imortal, talvez, né? Talvez. E eu acho que é nisso que é esse ponto que você está tocando, assim, que o Mitchell talvez tenha essa visão. Talvez o meu corpo morra, mas o meu poder vai continuar, né? Eu acho que ele, acho que além disso, acho que pelo custo de se tornar um deus, ele ia perder a individualidade dele, ele ia perder as características dele, a personalidade dele, ele ia deixar de ser ele mesmo. E no caso, se tornar alguma coisa maior na cabeça dele, Sim. algo maior e mais algo maior, cara. Sim. Algo melhor, algo que ele julga supremo, ser melhor. algo que ele julga ser mais supremo do que a reles mortalidade E aí nesse ponto, individualidade dele. Sou tudo. Ele é o que ele quiser. ele né? E aí nesse ponto a gente tem um retorno também no primeiro episódio piloto, que é o Adão e Eva, né? Sim. Agora eles são dois, um homem e uma mulher, super poderosos, não sei o que Casal. vão criar um planeta pra eles, criar um lugar pra eles e poder Mas dominar. em algum momento o E Mitchell fala, não, eu preciso de você. Não, mas já que ela é poderosa quanto ele, então chega aí, né? Mas ele já tinha se interessado por ela também antes do problema, Sim, né? Ela não mas tinha dado muita bola pra ele, Mitchell, é essa a diferença que, pelo menos eu consegui enxergar. Não sei se vocês enxergam da mesma forma, mas o Mitchell ia começar a morrer e o Deus X lá o outro ia cara. começar, o outro cara, o Mr. Hyde ia começar a aparecer cada vez mais. Entendeu? Legal. Vamos então fazer uma segunda pausinha e a gente volta pra cena final. Boa. Última cena. Legal. Então, Tá bom? até daqui a pouquinho. É, já. Então é isso aí. Estamos de volta. Terceiro e último bloco. Então, Gary Mitchell e a Elizabeth Danner, Vocês estão brincando de Adão e Eva. Adão e Eva, em Delta Vega. Que melhor lugar, né? E não sei se vocês repararam, mas o cenário de Delta Vega é o mesmo de Talos 4. Eles reaproveitaram o cenário e foda-se, né? Porque seríssimas restrições orçamentárias já no começo. Ninguém vai Aliás- perceber, se perceber já Aliás, uma coisa que eu sempre lembrei de Star Trek é aquele ponto turístico americano que tem aquelas formações rochosas na diagonal que eles sempre usam pra tudo, inclusive fora do Star Trek. Star Trek sempre foi uma série assim muito cara de produzir e eles sempre tiveram muito, assim, pouquíssimo dinheiro, né? O orçamento, apesar de eles terem tido dois Os caras tiraram pilotos, um leite em o piloto, pedra. o primeiro piloto do Pike foi um piloto caro, até onde eu saiba, foi um piloto bem caro pra época, assim. Uhum. Depois eles começaram a não ter muito dinheiro. E que os estudos começaram a negar dinheiro e assim, eles tinham que se virar, né? A Lucille Ball teve alguma influência Tanto que- grande nisso? Quem? Desculpa. A Lucille Ball teve uma influência Ela teve a grande influência nessa- em querer o segundo piloto. Ela Tá. que falou, eu quero um segundo piloto, tá? Ela tinha Injeta grana grande nisso. influência na época, né? Uhum. E o estúdio falou, bom, beleza, né? A mulher quer, vamos dar, né? Ok. E Tia mandou. depois Star Trek sempre foi pela linha de vamos fazer uma coisa barata, de baixo custo. Tanto que, assim, roteiros como esse mesmo são roteiros mais baratos, né? Poder mental é uma coisa, telecinese, lemente, esse tipo de desafio mental é mais barato do que explodir coisas, né? Uhum. Então Star Trek sempre tendeu para esse lado. Mais sutil, né? São coisas baratas de fazer o copinho voar, né? Isso é barato, fácil de fazer e tal. E eles sempre foram para essa linha. Tem, inclusive, não sei, em algum documentário dos DVDs e tal, dizendo que os contra-regra eles corriam pelos. Isso acho que na Next Generation, se não me engano, que herdou essa linha da baixo dinheiro, né? Baixo orçamento. Eles andavam pelos estúdios da Paramount procurando o lixo dos outros estúdios, assim.
E eles iam lá e ficavam mexendo naqueles latões de lixo enormes, assim, e falavam, pô, isso aqui parece com não sei o que. Isso aqui parece Isso aqui é um sprayzinho cinza, eu boto na parede e vira um computador, assim, vira uma peça de alguma coisa. E eles iam nessa linha, e eles construíram um Enterprise de muito lixo. Assim. Esse repolho podre parece um romulano. Parece um Vamos usar, romulano, né? um repolhono. Um repolho. Repolhano. E aí. E aí, assim, Star Trek sempre teve essa característica, assim, de fazer coisas baratas, reaproveitar coisas. Tem uma estação espacial que aparece em um filme, não vou revelar qual, e ela é uma outra estação em outro filme, só que eles botaram de ponta cabeça. Nossa. É a mesma estação. Foda-se. E cara, nos filmes você não percebe, assim, você olha só. Outra coisa, totalmente diferente. Mas Legal. aí Adão e Eva. Adão e Eva. Nesse momento, o Mitchell e a mocinha lá, que eu esqueci o nome dela. Elizabeth Daner. Elizabeth Daner. Elizabeth Daner. Doutora Elizabeth Daner. Desculpa, psicóloga muito louca. Os dois estão fazendo uma turnezinha, né, por Delta Vegas. Sim, um rolezinho por Fazendo um rolê. Delta Vegas. Né. Ela questiona a capacidade, a probabilidade de vida nesse planeta. Fala, não vai dar pra viver aqui, vai precisar de um milagre. Não, mas eu sou pica das galáxias, eu Eu faço um milagre. faço milagre. E aí ele faz florescer tudo lá, né? Você quer uma Esse maçã, ecossistema- não sei das quantas. Acabou. Você quer uma maçã X lá. Sim, Tá aqui, ó, sim. cresce uma macieira maluca lá, ele tira um negócio que parece Engraçado, uma né? mão, não uma maçã, entrega metade pra Ele ela. sintetiza a imagem de Adão e Deus em uma coisa só, né? Sim. Isso é interessante pra cacete. Ele é o Adão e Deus Uhum. ali, né? De fato é. E aí o Capitão Kirk tá Que tá caçando os dois, né? Lone Ranger agora, né? Sacou o trabucão, pegou o trabucão e falou, vou atrás, que agora é mano a mano. A man gotta do what a man gotta do. É legal como ele toma pra si, né? Ele é um action hero, assim, ele é o Total. cara que eu vou resolver esse negócio. Fui eu que criei esse problema, o cara era meu amigo, eu devia ter escutado Spock, não escutei Spock. Não vou mais arriscar a vida de ninguém. Eu resolvo esse negócio. E lá vai ele. E o Mitchell percebe. Ele fala pra ela, ele tá chegando. O Sim. Mitchell sabe que ele tá chegando. Ele manda ela aí, né? O encontro dele. E ela, a primeira vez, ela fala, eu enxergo ele eu consigo enxergá-lo, né? Sim, ela tava evoluindo, Agora né? ela tá ganhando poder também. Sim. Foi um momento de fraqueza do Mitchell? Falar, olha, cuidado, ele tá chegando. Tipo, como se fosse uma espécie de medo. Não, eu acho Que que bom ele... que ele está vindo, vem, pode vir. Não, eu acho que ele constatou um fato. Ele tá chegando. Só Vai lá quis falar com ele. avisar, né? Porque eu não sei, talvez ele não soubesse dos poderes dela ainda. Então ele... Mas isso não Ó, é. ele tá exatamente chegando, vai lá. Isso não é uma espécie de. Ainda. Não vou chamar de relutância, mas. Não tava 100% florescido o poder dele, talvez. Porque senão ele já teria sacado, ó. Você tá com 89% do seu poder. Tipo, não seria o caso. Pode ser. Mas talvez ele não estivesse se preocupando com o poder dela, porque ela já tá do lado dele. Sim. Eu acho que é mais uma questão da própria soberba da onipotência dele, digamos assim, nesse aspecto. Dizer, Pode ser né? também. Tipo, Pode se ser. ela não vai me passar, então dane-se. Não, eu sou mais forte que ela, então eu vou Isso. mandar meu lacaio Isso. pra lidar com isso Sim. agora. Sim, concordo Ah, com o tá. Japs. E em algum momento também ela se mostrou conivente em relação ao poder dele, né, cara? Então, tipo, ele já sabia disso, né? Ele já sabia que ela tava do lado dele. Ah, tá. Né? Então, acho que, dado esse fato, ele já tava mais tranquilo e constatou esse fato, ele tá chegando. Qual que é a sua opinião em relação a isso? Sabe? Sim. É. Talvez pra testá-la, né? Talvez pra testá-la, talvez pra... teste. Tudo é um teste. Enfim, ele constata o fato que ela tá chegando. Ela vai de encontro ao Kirk. E o Kirk já tá todo se rastejando, tá todo sujo já, todo cagado o Kirk, né? Cowboyzão. Tipo, Cowboyzão, é. E Indiana nessa Jones. ele tá lá e ele dá de cara com ela, né? Ele até. Opa! Né? Mas uma pergunta, ela se teletransportou pra lá ou ela... Porque... Ela apareceu lá, né? ela aparece. Do Ela nada. tá lá do nada, é. Como o Mitchell vai aparecer do nada também, né? Também. Vai aparecer
Bom. Vocês aparecem juntos ali naquele planeta. Ela aparece um pouquinho antes, né? O Kirk Sim. dá de cara com ela. Eles sim, conversam. O Kirk percebe que ela tá mudada, que ela não é mais a mesma Dana que ele conhecia. Mas o Kirk saca que ela não tá tão convertida ainda quanto o Mitchell. E ele fica Talvez. chamando ela E ela ele- pra razão, é. né? Ele Ela é mais relutante, né? Ela luta, parece que ela luta com essa possessão. O Kirk questiona, né, que ele vai ser um deus. Ele tem o poder de um deus, mas ele não merece o poder que ele tem, então não sei o que ele vai ser um deus egoísta, né? Egoísta, sim. E um dos melhores diálogos do episódio, na minha opinião, ela questiona, né? O que você sabe sobre Deus? Ele fala, então vamos falar sobre humanos, né? Vamos falar sobre gente. Né? Legal Porque pra cacete. isso eu sei, isso, né? Sim. E aí ele questiona a posição dela como humana, né? Você foi uma psicóloga, né? Seja psicóloga por mais um minuto, né? Seja psicóloga mais uma vez. Fique do meu lado. Fica do meu lado. Qual é o diagnóstico, né? Qual que é o prognóstico, doutora? Qual que é o problema? Né? E ele puxa ela pra esse... Seja humana, seja pela médica memória, mais né? uma vez, Pela né? memória, pela paixão, Puxa né? pela Pela memória, humanidade, né? né? Sim. Uma coisa, algo que ele não podia fazer com o Spock. Né? Ele não podia cobrar a humanidade do Spock. Né? Sim, Então ele que cobrou ele dela. nunca teve ou tem pela metade, né? De uma certa maneira. O dele é o que? 80% lógica, 20% aquilo que não é lógico. Vocês 80% lógica, vocês vão ver que o 20% Spock ele é Kirk. mestiço, né? O Spock ele é mestiço. E ele não falou com desdém. Aliás, um adendo. Ele falou que Um antepassado meu Antepassado se casou com uma meu humana. se casou com uma humana. Ele não falou com desprezo. Ele falou, tipo, não, minha mãe é, sei lá, de tal região, sabe? Não, é Essa um coisa. dado, né? A minha mãe É é um uma dado. estrangeira. Tipo, Pro Spock é um dado. Um antepassado meu se casou com uma humana. minha mãe é uma Né? estrangeira. Mas ele não renega isso. Ele é sabido Não me que pareceu. ele... Não me pareceu. Ele foi extremamente É. frio, calculista. Frio, nisso. como o Spock tem que ser. Né? É, Ele deu um Acho dado. que Não estranha. O Spock eu ouvia eu sou falar. híbrido, tá ligado? Não estranha, eu sou híbrido. tá Sim, ligado? ele é um Algo mestiço, né? E acabou. E que parece que tem. Não sei, eu acho que foi uma desculpa, né? Falou, não, é porque ele foi. Esse diálogo que ele tem com o Kirk é quando eles estão jogando xadrez 3D. Então eu não lembro. Não foi nessa parte. Foi. Não, foi no Foi xadrez. Foi bem no começo? O Kirk fala, deu um sentimento de raiva que eu tô vendo aí em você. Ele Sim, fala, não, verdade. Então eu não sei. Exatamente Sentimento por isso. humano. Eu não Só- sei se foi uma desculpa meio que esfarrapada pra dizer, você tá sentindo, ou se foi simplesmente o dado. Não, é verdade. Você tá percebendo isso em mim porque eu tenho 20% de. ele fala, uma de suas emoções humanas e tal, né? Ele dá meio um miguezinho assim, é essa coisa aí que você tem, tipo. Mas agora que eu tô conhecendo o Kirk, talvez tenha sido uma cutucada que ele deu nele só Lógico. pra destabilizar Porque o ele. Kirk é o cara pra ganhar. que sacaneia o amigo, né? Ele sacaneia o Spock pra caramba, né? Porra, ele é o xerife. da história. Lógico, eles se sacaneiam, né? Assim, de uma certa maneira, né? O McCoy vai sacanear muito o Kirk Cara, sacaneia o McCoy Eu sacaneia quero o ver Spock. essa rivalidade Legal pra entre caramba. amigos. Legal, é sabe? ótimo. Mas a gente chega lá. Os dois crescem junto, E um criticando o outro, um é ótimo. impondo desafios pro outro. Isso que eu quero ver, cara. É ótimo, cara. Os roteiros são absurdamente bem escritos. Por isso que Star Trek é tão Só legal. não chora, Dani. A gente chega lá. E aí Só choro por você, ele questiona, né, a Dana, tenta apelar para a humanidade dela, até porque o Kirk ele não é um imbecil, né? Assim, ele sabe que ele tá indo contra um cara que é muito mais poderoso que ele. Então o Kirk ele vai tentar se aliar com o que ele puder ali para ganhar um pouco de poder, um pouco de tempo para ele até ele pensar em algo melhor, talvez, né? Ele não, o que eu acho que o Kirk não foi lá, tipo, esperando dar um murrão e resolver a situação. Ele sabia que ele ia ter que inventar alguma coisa no meio do percurso. Assim, ele sabia que ele tinha que ter alguma estratégia lá É. e que ia ter que aproveitar alguma situação que tiver, que pelo menos colocasse ele o mínimo possível a favor dele. Sim. Né? De novo a gente volta pro Kirk estrategista. O Kirk estava jogando xadrez 3D com o Spock e ganhou. O Kirk Pois é é. um belo estrategista, Ele né? Ele é- não é capitão da Enterprise à toa, né? É um cara inteligente mesmo. De fato, ele é extremamente inteligente. É. Não é à toa que ele é capitão. Né?
É bem definido isso, assim, eu acho legal o isso. capitão porque ele ganhou uma partida de xadrez. Até ele conseguir ganhar uma partida de xadrez 3D contra o Spock, ele deve ter comido, sabe, muito feijão, sabe? Deve ter tomado muito todinho, eu acho. Patrocinador oficial. E aí o Gary chega, aparece do nada, e o Kirk não tem dúvida nenhuma. Ele dá uma rolada no chão, saca o trabuco e solta o laser pra cima dele. Opa. E sem questionar, assim, né? É o que eu tenho que fazer, eu tenho que enfrentar esse cara, né? E é totalmente frustrante, né? Porque ele vai com o maior trabuco que ele conseguir arranjar, dá um tiro no meio do peito do cara e o cara nem se abala, nem se mexe. E aí começa, né? Vamos dar uma pausinha. Morreu? O câmera morreu. Fez puff. A gente já volta. Então, estamos de volta. É isso aí. Então o Gary Mitchell aparece do nada, o Kirk não tem a menor dúvida, ele rola com o trabucão laser dele, o canhão de fuzil de phaser, né? E um fuzil de phaser, ele mete phaser no meio do peito do cara e o cara nem se abala. Não aconteceu nada na vida dele. E nessa hora acho que o Kirk falou, ok, ferrou. O que eu vou fazer? Por que eu não ouvi agora, o orelhudo? Por que eu não ouvi o orelhudo lá? Eu acho que ele deve ter se perguntado isso várias vezes. Né? Várias vezes. E se perguntará durante muitos anos. Aquela imagem, aquela cara do Spock, aquela cara Aquela do ali, ó. Spock. Viu? Falei pra vocês. E ele tá com o trabucão ali do lado, ó. Sempre muito bem armado. Sempre. E aí E a gente agora tem a imagem do Gary Mitchell, Deus super inquisitivo, né? Sim. Tipo Zod, né? Joelha diante de mim e reza, né? E o Kirk, não vou fazer. Ah, vai sim. Ele manipula o corpo do Kirk pra ele ajoelhar, botar a mãozinha junto. Zod é do Superman, pessoal. O Zod do Terrence Stamp é muito melhor do que o Zod novo. Tem uma, Mas vou enfim. botar uma com fotinha do certeza. Zod aqui, ó. Vem aqui, ó, pra vocês lembrarem quem é. E ele vai controlando o corpo do Kirk, bota o Kirk, faz ele sofrer, ajoelhar, botar a mãozinha junto, mas ele não consegue controlar a vontade do Kirk ainda, né? O Kirk não reza, né? O Kirk não cede, Ainda não reconhece ele como Deus. não né? reconhece. Ele ainda questiona, né? É o limite do poder dele, né, cara? Eu posso obrigar você, mas não posso fazer você sentir isso. Eu não posso fazer você querer por vontade própria. Eu posso te obrigar, mas não fazer você querer. Ele consegue controlar o físico, né? Então. A essência do Kirk ele não consegue alterar, né? Volta aquela questão do episódio de Free Will. Free will, exato. Livre-arbítrio é um ponto-chave mesmo. Volta no Spinoza, né? Eles não colocaram o Exato. Spinoza lá à toa, né? Não, eu ainda acho que quando os diretores recusaram o piloto, olha, o piloto é muito cerebrino, a gente não quer isso, a gente quer mais aventura, mais ação, um western nas estrelas mesmo. O diretor falou, tá bom. Então eu faço o seguinte, vou dar uma mascarada aqui. Vou dar uma de Take As A Break. Obrigado, assim. Boa, Docinho. Vou dar Terceira vez, hein? Vou dar uma de Take As A Break. Eu não posso fazer. Eu posso fazer você sentir, mas eu não posso fazer você pensar. Então, vamos mascarar isso aqui a ponto de nem os produtores sacarem que é mais cerebrino do que eles imaginam. Eu senti isso. É um roteiro também. super inteligente, né? Muito Exato. inteligente. E os diálogos são bons, né? Eu acho o Kirk ótimo, assim. Eu acho. A primeira aparição do Kirk, ele tá full Kirk já, né? Ele não tá em construção. Isso eu achei muito legal. Aí rola essa treta física, né? O Kirk ali, parte como um físico fantoche, né? Sem controle mais do corpo, ajoelhado na frente do outro. E a última coisa que ele tem
que é uma sacada enorme do Kirk, e ele fala, pô, mas espera aí, ela tem tanto poder quanto você não vai ser um deus solitário. No final vocês vão ter que brigar por quem é o deus verdadeiro. Ele queria que os dois se anulassem, né? Uma certa De forma. novo, o Kirk estrategista, né? Eu não tenho força, mas os dois têm forças equiparáveis. Eu vou jogar um contra o outro. Foi nesse momento que a psicóloga Denner. Elizabeth Denner. Elizabeth Denner Doutora Elizabeth Denner. Ela... ataca o Mitchell. E ela ataca... Eu não enxergo ela atacando porque ela... ok, eu também quero ser uma deusa e eu quero ela eliminar tá esse defendendo, cara. Eu ela acho tá que defendendo a humanidade. Ela tá humanidade defendendo a dela própria inteira. humanidade. dela, é. A própria humanidade. Eu não quero morrer sabendo o que eu deixei acontecer. Isso. Porque provavelmente ela tivesse essa consciência já. Se eu tiver que ir contra ele vai ser mais forte que eu. Né? Tanto pelo nível de PSE lá, ele era mais sensitivo do que ela, né? Então eu vou aproveitar que tem alguém que tem a intenção de derrubar ele e eu que tenho o poder, vou me juntar, né? Eu vou enfraquecer o cara pro cara enfiar o murrão, né? pra enfiar o murrão. Aí que o cara, ela consegue drenar toda a energia dele, porque ele tá usando energia, ela também tá usando energia contra ele, os dois vão se enfraquecendo e o cara perde. E ela, momentaneamente aquele. ela fala, agora é sua chance. Agora é sua chance, vai Tem lá. a Kirk o que é de Kirk. O Kirk faz o que Kirk faz de melhor, que é enfiar um belo cruzado na cara do outro. Aí, E começa a porradaria. Porrada, chute, coisa, tapa soco, pontapé, né? Mas o Western é impossível, né? Coisa de briga de cowboy mesmo, assim, murrão, e joga no chão, e rasga a camisa, Kirk mostra o peitoral, e é Star Trek, cara. Sem contar que a gente não mencionou que o Mitchell fez aquela lápide, né, do Kirk, né? Fez a lápide. Fez uma lápide. Aquilo não é simplesmente um deus extremamente lógico, né? Aquilo volta àquela questão que você levantou no começo do episódio, que você sentiu que ele tinha uma certa rivalidade com o Kirk. Amigão, você já é passado, aqui teu túmulo. Ele fala, né? Eu enxergo um amigo morrendo, né? Sim, sim. Ele menciona amigo ainda. Então isso que é interessante, porque mostra que não era um estado. Né? Ali já mostra que não era uma causa por causa do poder, mas era uma coisa que já veio antes. Ele aproveitou que ele estava com aquele superpoder pra ele se mostrar quem ele era. Eu sou melhor que você mesmo. Sabe o né? que eu tava pensando? Depois que você falou dessa questão da rivalidade entre os dois, o Matthew ele via o Kirk como o nerd 4 olhos, sei lá, que só estudava e não sei o que, e que a garota que ele jogou como armadilha, ele quis casar com a garota, né? Então era um cara meio Caxias assim. E é engraçado ver esse contraste de depois ele virar o baixo diagonal, frente soco da história, sabe? Então Street Fighter, pessoal mais novo, é Street Fighter a referência, tá? E então é engraçado, é divertido esse contraste. O Kirk, o Caxias, o estudioso da academia, tipo, não é um perfil que não cabe no Kirk que eu imaginava quando que eu passei a vida inteira crescendo e acreditando. Então é que é um cara só de ação, né? Que é só um cara de ação, é um negócio que provavelmente a gente vai retomar no futuro, é o pegador da série. Como a gente vai falar disso, viu? Ele é tipo uma mistura de James Bond com... Cara, com nerd. ele não existe racismo, James filho. Bond, Não existe racismo. Não, é uma mulher em cada planeta, Ele cara. assim Mudou mesmo. o CEP, não tem problema nenhum, cara. Nesse quadrante da galáxia não come ninguém ainda. Vamos lá. Não tem bico ruim, né? Não, vamos lá. Mas Eu sou o aí Kirk. que o Capitão Kirk consegue aproveitar que ele perdeu os poderes E dá um couro no cara, Dá um né? couro Que no agora cara, eu sou o consegue Kirk, né? finalizar jogando ele dentro do... Não, mas espera aí, antes disso... Eu tô pulando... o Kirk derruba ele no chão, imobiliza o cara e pega uma pedrona. Sim, é verdade. E na hora que ele levanta o braço com a pedra, assim, ele ainda tem aquele momento de... Me perdoe. Me perdoa, Gary. E porque ele teve essa compaixãozinha, Gary ganha os poderes de volta.
E aí o Gary empurra o Kirk, aí o Gary faz o que quiser com o Kirk, né? Porque o Kirk vira um saco de pancada. Engraçado isso, né, cara? Em teoria devia ser o contrário. No momento que o Kirk mostra não fraqueza perante um deus, mas mostra a humanidade dele, o Gary perde a dele. Mas tem um fator assim no cinema que eu prestei muita atenção, acho que todo mundo aqui prestou atenção nisso. A redenção leva à morte. Né? No momento que a pessoa tem uma redenção, ok, significa limpei que ela as vai mãos, morrer. né? Limpei as mãos, acabou. Tipo, eu não sou mal, tá ligado? Eu tava sendo controlado, não sou mal. O cara reconhece isso 2 cenas depois ele morre. É um melodrama, né? Melodrama clássico, né? É um melodrama clássico. Mas o Mitchell não tem redenção. Então, ele morre mais ou corrompido, menos, né? é uma redenção sem palavras, né? É um narcisismo, Eu né? não acho que ele teve redenção, cara. Não, Ele morre acreditando que ele é superior. Não, naquele É um momento que ele narcisismo. tá por baixo, que a pedra tá lá em cima, que ele tá humano, aquele é o momento de redenção muda. Você vê pelo olhar dele, ele tá no momento de redenção muda, pelo menos foi o que eu entendi. Tá, E ok. depois volta tudo. Quando volta tudo, aí o Capitão Kirk percebeu, putz, fiz uma merda, eu devia ter matado ele antes de novo! De novo eu não aproveitei a chance. não Rolou um aproveitei a balãozinho assim e o Spock. Trouxa. É. Aí rola mais uma treta. E aí o Kirk apanha, fica um saco de pancada, tá não sei o quê. E ele se agarra na perna lá do Mitchell, ele se desequilibra e os dois caem dentro do buraco lá Sim, da cova. Túmulo. É. E o Kirk parece ter uma mola, né? Porque ele cai e pula pra fora, assim, é super rápido. Mambene, O próprio Mitchell fica assim meio, peraí, deixa eu sair daqui. Isso mostra que o Kirk já tava esperando que aquilo acontecesse. De novo, estrategista. Eu quero derrubar esse cara aí dentro. Vou derrubar e vou Foi aproveitar o premeditado. cenário. Foi premeditado. Vou aproveitar o cenário. Porque o próprio Mitchell já queria enterrar ele com aquela pedra lá em cima, né? Foi preparado isso antes. O Mitchell falou, ó, vou deixar essa pedra aqui E não pronta. teve um diálogo antes de jogar uma pedra em cima dele? Teve. Quando ele tava fazendo quando o Kirk Não teve? apareceu, ele tava O construindo Spock o túmulo. falou alguma coisa ou não? O Spock nem tá nessa cena. Não, Spock Não, isso digo, aí foi o próprio final. Mitchell não fala alguma coisa que vai enterrar, soterrar Fala, ele. no momento que ele cria Não o lápis, simplesmente né? enterrar, mas Tô- soterrar. Antes Tô enterrando um antes amigo, da né? Um amigo doutora tá morrendo, é isso que ele fala. tirar as forças dele, Isso. ele tem esse diálogo com o capitão. Um parênteses rápido. Na lápide tá escrito James R. Kirk. Putz, depois é T. Kirk. Depois né? é T. Kirk. O nome do meio é Tiberius. Né? Tiberius. É. E Achei que só eu tinha tem notado isso. alguns. Tem algum. Tracker, meu amigo, percebe tudo. Mas eu não era tracker. E, Agora eu sou, pessoal. E assim, tem algumas divisões aí, né? Tem gente que aceita o fato, tipo, beleza, eles não tinham o personagem construído tão bem assim, eles ainda não sabiam qual era o nome do meio e tal. E outras pessoas, aí tu vai de encontro com a sua teoria da rivalidade entre os dois, fala que talvez o Mitchell não se importasse tanto assim com o Kirk, ele nem sabia o nome do meio do cara. Ah, é? Tem isso. Mas Foda-se. eles estudaram juntos. Mas Então, o cara nem se importa, tipo. qual é É a... o James Kirk. Ele tem o nome do meio, mas tipo, você só sabe o nome completo das pessoas que você realmente se importa, né? Sim. Normalmente você sabe o nome de guerra da pessoa, né? O cara chama tal. Tipo, Nome e o seu sobrenome. Kimberly, assim. Nome e sobrenome, ou só o nome, só o Nome, sobrenome, último o nome, apelido, né? Você sabe o nome de que você chama o cara, né? Puderam, o nome de Tiberius? Qual que é o seu nome, Jacques? Até eu usaria T. Ou R. Sim. E aí tem os trackers que falam que o Mitchell já não se importava tanto com o Kirk há tempos, assim. Então vai de encontro com a sua teoria da Na rivalidade. verdade, Não, desde o Mas princípio. existe uma explicação... Eu acho que valia a teoria uma da explicação rivalidade do... valia. plausível do Valida. porquê... desculpa, pode falar. Não, eu falei que valida a teoria Da rivalidade entre os do dois. Diego. A rivalidade da primordial rivalidade. dos dois, assim, Sim. de Tá. high school. Ah, tá. Mas no remake, na remasterização que eles estavam fazendo, eles Certo. iam fazer, colocar um T no lugar. Tá, e era tal. isso que eu ia perguntar. Eles iam Existe fazer- uma explicação plausível do tipo, não, os produtores ou foram dois roteiristas diferentes, Eles e só um não tinham o nome errou e completo. outro não. O oficial eles não tinham o nome completo. Eles acharam que seria legal o Kirk ter o nome do meio, o roteirista lá, enfim, o cara. Esqueci o nome dele de novo. Que vai Você aparecer tinha algum falado, lugar Vai na aparecer aqui tela. embaixo, que a gente já falou dele, enfim, ele, Um o nome cara. estranho.
E ele Não que o meu não seja. achou legal o Kirk tem o nome do meio e colocou uma inicial ali. E depois Certo. essa inicial se provou errada. E na remasterização eles estavam querendo mudar pro T, né? Assim, era oficial, eles querem colocar o T pro nome ficar certo. Só que era muito problema de edição, são muitos takes, então tinha que fazer tracking lá da cena Certo. muitas vezes e tal. Rotoscopia, se Rotoscopia. Vai dar muito trabalho, então não sei o que, puta, não vamos fazer. E aí não fizeram. Termo E sejamos bonito, né? sinceros, Legal, mudar alguma coisa no meio da remasterização, isso que não é Star Wars. Exato. É verdade. Viu? Essa é a diferença, gente. Vocês que confundem Star Wars com Star Trek, essa é a diferença. Ai, que pena. É teórica, geralmente. E, enfim, aí o Kirk consegue pular, pega o rifle de phaser Muito louco dele. e atira na montanha lá atrás, derruba a pedra e soterra o Mitchell, O feitiço virou contra o Acabando. feiticeiro, né? acabando com o reinado Curto desse deus. Curto, né? porém Deus, é. poderoso. bem poderoso. E ele vai falar com a Elizabeth a última vez. E ela tem a redençãozinha real dela, tá, não sei o que, vai ficar tudo bem, tá bom, episódio feliz. Kirk com a cara sangrando, vê a diferença dele pro Pike, né? O Pike Rasgado. saiu inteiro. O tempo todo, depois mesmo Pai que nem aquela se treta descabelou, lá com né? aquele Klingon, sei lá, aquele cara esquisito lá, Eu do tava- Pike no primeiro? Eu tava O discutindo. Pike não briga com ninguém. Não, o Pike briga com... Ele tem uma treta com o cara lá. Mas é uma treta ilusória, né? No mundo dos sonhos. Ele não se abala. O Pike não se abala em ponto algum, assim, fisicamente, né? Talosiano, com o É, Talosiano, com o Talosiano. chefe lá. E nem se despenteia. O Kirk tá todo sujo, camisa rasgada, sangrando, descabelado. Quando vai pra Enterprise, que ele tá na ponte da Enterprise de novo, ele tá com a mão enfaixada, né? Cara, mas eu acho isso É um muito cara de mais ação, legal. né? Um cara que foi lá e Eu acho isso muito mais legal. brigou porque mesmo, né? Eu tenho uma discussão isso com o pessoal e provavelmente muita gente vai discordar comigo, mas isso é um adendo. O James Bond, o antigo, que era o Sean Connery, ele era um cara que era meio o Kirk, ele era meio o cowboy da coisa. Dane-se, vai lá, mete o murro, pula, bate, não sei o que, se estrupia, fica sangrando. E os outros foram meio bisnagas, assim, tipo, não, eu tenho meu terno, todo bonitinho, não sei o que. E agora com o Daniel Craig voltou um pouco isso. Começou com o Roger Moore, né? Esse É. negócio do cara meio ficar inabalado. Roger e tal. Mas tem mais ainda. um porquê, né, por trás. Claro, Roger Moore é muito mais engraçadão, né? Mas enfim. Eu ainda acho o Pierce Brosnan o melhor James Bond, mas enfim. Outra discussão. Você não falou isso. Olha, tem um podcast aí, hein? Melhor não, pessoal. Mas. E aí tem o Spock, chega no final, encosta ali do lado da cadeira do Kirk. O Kirk tá fazendo o relatório, colocando no relatório que os dois pereceram cumprindo o serviço deles. Ele, né, não, tal, ele com primeiro ele honra. cita a doutora Elizabeth Denner É. por ter sacrificado sua vida pelo um bem maior. E o Mitchell pelo mesmo motivo. E o E Mitchell eu é gostaria bem de, curto e eu e grosso, gostaria assim. de eu gostaria de lembrá-lo como Mas isso ele já se justifica pro Spock. O Spock olha e vê o que ele tá fazendo, e aí se ele não fala pra Enterprise. ele pro- desliga assim, não, pera, Ele eu tá tô- justificando pro Spock, sim, né? sim, é totalmente Aí fora do padrão, assim. Aí o Spock revela os 20% de humanidade que ele tem. É. Ele Sim. fala Que é isso legal aí, eu pra também cacete sinto isso, né? por eu ele. sinto por ele. Aí o James Kirk fala... Então tem. Tem Ainda salvação existe pra esperança você. para Ainda existe você. esperança pra você. Isso. Ainda existe faz cara de esperança pra nada. você. É, Como sempre, né? e a moral da história, né? Tem uma moral, né? E Sempre toda- tem uma moral, sempre né? tem a moral. Tipo, Poder não importa corrompe. quanto o poder corrompe, Poder absoluto corrompe absolutamente. e a lógica ainda é o melhor caminho pra se tomar. Que é Spinoza de novo. Né? Bizarro como eles voltam no tema eterno. Assim, Não, né? cara, pra mim foi Super bem muito construído o Pra roteiro. mim foi muito inteligente essa forma Muito bem de construído. não jogaram no lixo, mas não carimbaram o primeiro piloto por ele ser cerebrino, inteligente demais, não ter a ação, o nível de ação que eles queriam. Então vamos sutilmente enfiar nas entrelinhas o que a gente pensa que é essa série.
eu ainda acho que, por mais que sejam duas coisas diferentes, o primeiro piloto e o piloto aceito, eles ainda são muito próximos. Por mais que sejam duas coisas totalmente diferentes, direções diferentes, mas eu ainda acho que foi muito inteligente dos roteiristas falarem, não, ok, os caras reclamaram de ser inteligente, então vamos fazer um pouquinho além do que eles sejam capazes de notar e vamos fazer mais inteligente ainda. Vamos fazer mais inteligente ainda e deixar na entrelinha. Vamos Se uma citar coisa- Spinoza. Se uma coisa não é resolvida com violência, é que você não teve violência suficiente. Se uma coisa não é resolvida com inteligência, você não foi inteligente o suficiente. Exato, exatamente. Então eles fizeram uma série mais inteligente ainda que os caras e colocaram ação, o que é super bem-vindo, Maquiaram né? É com- legal ver o Kirk sair no morro com o cara, rolando montanha abaixo. montanha abaixo, explodindo coisa, Bazuca de rifle, phaser é dele. legal, tudo é ótimo, né? E é bacana, e é o que a gente espera do Kirk, né? O Kirk tá definido, né? É esse cara que a gente quer ver, esse é o capitão. Esse cara a gente vai acompanhar. E o que a gente espera do próximo episódio? Próximo episódio foi o primeiro episódio a ser exibido na televisão. Chama Man legal. Trap. Aqui no Brasil veio como Sal da Terra. E primeira aparição do McCoy. Isso me E interessa. agora a gente tem o médico oficial. O médico que ficou durante Agora a formou série clássica toda. Aí vai formar A tríade. trindade. A trindade Exato. clássica, cara. É, porque eu tô sentindo falta do McCoy. Faz falta, cara. O McCoy é legal demais. É um dos personagens que eu mais gosto. Assim. Bom, os três são ótimos, né? E tem o Uhura, também tem o Uhura. É legal. É que o McCoy, o Spock e o Kirk é tipo a pura lógica, que é o Spock. E Diário do a Super-Herói. cura, a pura humanidade, que é o McCoy, e o Kirk. E eles invertem, tá? As posições, tá? Às vezes é um, às vezes é outro. Cada um Certo. tem que ser um mediador, o outro é um Entendi. mediador. Eles vão invertendo, é legal. E aí, qual a nossa nota pra esse episódio? Cara, era o que eu esperava de um piloto de fato. Né? É uma história que eu acho que tá definindo mais o Star Trek. Né? Ele vai definir Ainda não é o Star Trek. Ainda não é, mas tá ainda lá. vai definir o Star Trek. Ainda é Ainda é um piloto, né? Ainda é um piloto, de fato é um piloto. Né? E eu dou de 1 a 5? Então, 5. Bom, eu vou usar a sua teoria do último episódio, né? Ok. Considerando o que eu espero de Star Trek, eu vou dizer 3,5. Acho que 3,5, pelo que eu espero de tá Star bom. Trek é 3,5. Aliás, eu tenho embates longos com o Newton em relação a roteiros. Eu sou um cara que eu gosto mais da parte cerebrina da coisa. Né? Eu falei acho que umas 10 vezes essa palavra. E Você leu hoje de manhã no dicionário, né? provavelmente. Aliás, é um livro legal, cara. Sorteio Não uma tem, palavra não por tem dia. muita figura, mas é legal. E eu daria uns 3,5. Ele é um pouquinho abaixo do choque, provavelmente do choque que eu tive no primeiro piloto. Mas, como eu sei que aquilo, esse segundo piloto é o que define o Star Trek, então eu não consigo, mesmo se eu quisesse, dar menos do que 3,5. Ok. Eu, como dei uma nota relativamente alta no primeiro episódio negado, no primeiro piloto negado, eu não me lembro qual foi. Ai, meu Deus. Acho que é 4,5. A gente você- falou 4,5. Foram todos acima de Ok, 4. ok. você. A gente bota um link pra você rever depois. 4,95? Não, Nossa, muita isso é alto, coisa. isso é altíssimo. Não, posso mudar? Pode, claro. É meio ofensivo, 4,80. né? 4,80. 4,80. Ainda assim é alto, hein? Mas É meio eu gostei ofensivo. bastante, Olha, amigão, gostei você bastante. errou uma vírgula. Ok, 4,80. Gostei 4,8. Gostei muito do Cara, eu muito bem sentei escrito. aqui pensando, antes da gente começar a conversa, pensei em dar já sentei pensando em dar 3 Ok. pra esse episódio. Mas toda a discussão, sutileza que teve, tudo isso, nível extra de intelectualidade. Cara, eu vou dar um 3,5 então. por causa disso. 3,5 tá sendo uma recorrente aqui, hein? 3,5. Bom, eu gosto muito mais desse episódio do que eu gosto do Cage. Assim, Pra variar, né, Nil? apesar de eu gostaria de ter a oportunidade de ver a série seguindo a cronologia do The Cage, assim,
ver o Capitão Pike, assistir aquelas aventuras, eu gostaria de saber. Ia ser legal um spin-off, Isso foi legal pra caramba. Mas não aconteceu, infelizmente, enfim. Ou felizmente, né? Porque senão a gente não teria o Kirk. É difícil saber. No universo paralelo existe um Capitão Pike por aí, com várias aventuras. Será que não vai ter daqui pra frente? A gente não sabe. Pode ser, né? Pode tudo, Como é né? que é. É Star Trek, pode tudo. Mas eu vou dar um 3.8, assim. Eu acho que ele é 0.8 melhor do que o primeiro episódio. Certo. Eu acho um roteiro mais inteligente, seguindo conceitos muito próximos. E você tem ação, você tem o Kirk, você tem o Spock mais definido. 3.8. Um Spock embrionário ainda, Mais mas... grande. Ainda embrionário, bem mais mas grandioso. muito mais definido do Sim, que o primeiro. Muito mais grandioso. definido. Você do vê muito primeiro. mais potencial no Spock. É. E xadrez 3D, né? Tem xadrez 3D. Já ganhei meio ponto só aí, né? Não é 2 pra mim. Xadrez é vida, cara. E é isso aí. Esse foi o segundo episódio de Papo nas Estrelas. E é isso aí. A gente vai continuar falando episódio por episódio, semanalmente, até o final do Star Trek, que hoje saiu a notícia de que vai voltar pra televisão. Só é ruim porque é o Kurtzman gerenciando o negócio. Ai, Isso meu vai ser Deus. meio complexo. Mas vamos ver. Discussões pro futuro. E semana que vem, Man-Trap. E não esqueçam, a gente aqui não tá tentando impor respostas, mas oferecer perguntas mais do que qualquer outra coisa. Justamente. Então, Até semana que vem. até semana que vem, galera.